Salve, salve, meus queridos e minhas queridas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Thor de Papo. Essa é conversa, barra podcast, barra bate-papo, ou como vocês preferirem chamar, ainda pequeno, mas um dia gigante da internet brasileira. Esse que, como diz o título aqui em cima, o segundo melhor podcast de toda a internet. Porque o primeiro, vocês escolhem. Eu quero ser o segundo da vida de vocês. Eu quero ser o Vasco da Gama da vida de vocês. Eu quero ser o SBT da TV aberta de vocês. Dado essa apresentação inicial, eu vou aproveitar já aqui e engatar, pum, o que? Os apoiadores aqui do canal. Nós temos 2 apoiadores do canal, que é a NoPing. Na descrição do vídeo vai estar o link lá, você baixa a NoPing, melhora o seu ping nos seus joguinhos com o link do Thordeck, ajuda o Thordeck a crescer os níveis na NoPing. E tem também a nossa parceria com a Rox, suprimentos e etc, etc. Lá você tem um cupomzinho também do Thordeck, 10% de desconto em qualquer produto na loja da Rox. Tamo junto e não deixando de esquematizar e avisar. Esse, eu sempre confundo os dedos, é esse. Temos aqui o Live Pix aqui em cima. Durante a live você pode fazer uma doação de qualquer valor no Pix. Cai diretamente aqui, vai aparecer a mensagenzinha em cima. Você pode mandar a mensagem que você quiser, a pergunta que você quiser, fazer o que você quiser. E a minha convidada de hoje, gente, o que eu posso dizer dessa pessoa? Para vocês só entenderem quem é esta pessoa que cá está comigo, ela é simplesmente a pessoa responsável por eu ser hoje uma pessoa casada. Tá? Para quem não sabe, estudei no ensino médio com Carol e ela me apresentou a minha esposa, que era uma amiga dela já de algum tempo, e a gente vai dissertar sobre isso, mas, Carol, muito obrigado por ter aceitado esse papo doido e seja muito bem-vinda, minha querida. Obrigada, obrigada. Que legal estar aqui. Tô descobrindo várias coisas aqui hoje. Já tivemos várias perguntas em off. Como é que é isso? Como é que é aquilo? E pode perturbar à vontade que... Vou perturbar, de pode verdade. ir. Na boa, eu adoro falar sobre isso aqui. Esse universo. Foi um universo que eu descobri que eu adorei muito. E eu estudo o dia inteiro sobre isso, sobre live, sobre como melhorar, como deixar os pontos de luzes melhores, os pontos de som melhor, como melhorar aquilo outro, enfim. Então, eu sou um estudioso nesse ramo. Então, se eu puder acrescentar em alguma coisa, só perturbar que eu vou falar à vontade. Vou adorar saber mais sobre isso. Bom, Carol, vamos começar do início. Quando nós nos conhecemos, estávamos no ensino médio. Eu conheci... 1000 anos atrás? Eu conheci uma Carol que era o quê? Uma pessoa extremamente tímida, que não falava nada, tinha boca, mas não falava, só com os amigos. Né? Com os amigos a gente conversava bastante. Agora... Depois de um tempo, né, a gente acabou, você se mudou, foi para outra cidade e tudo mais, e acabou que depois começamos a acompanhar via redes sociais, né, um ao outro. Na época era o Facebook, hoje é o Instagram, e aí eu me deparo com uma Carolina agora, comunicadora, radialista, aí agora a gente descobriu também moça dos podcasts. Me fala aí da onde que saiu aquela Carolina toda tímida, fechadona, para uma comunicadora, propriamente dito. Cara, eu não sei. Eu sempre fui tímida e eu continuo muito tímida. Só que a diferença é que agora, eu não sei. Gente, eu sou adulta, né? Preciso trabalhar. Eu te conheci, eu tinha o quê? Não sei, eu acho que eu tinha 15, 16 anos. Provavelmente eu tinha uns 17, 18. Então. Possivelmente é isso. A gente era adolescente, né? A gente era... sei lá. A gente era trevoso. Adolescente é chato. A gente era trevoso. Uma pitada um pouco emo, né? Uma pitada melódica, uma pitada emo. Mas eu sou emo até hoje, eu sou emo até hoje. Eu ouço todas as minhas bandinhas emo da adolescência e eu continuo ouvindo. O melhor é que eu sempre ouvi o emo. Aí os meus amigos falavam assim, isso é emo. Você fingia que não era. Fingia que não era. Pô, me amarrava. Sempre curti emo pra caramba. Mas aí eu acho que a gente vai descobrindo o que a gente gosta de fazer, né? Eu sempre falei que eu nunca ia trabalhar com gente. Eu não sei se você lembra disso, mas nessa época eu já falava isso, que eu nunca ia trabalhar com gente. E aí eu me vi trabalhando em TV. Assim, produção de TV, produção de programas populares, depois produção musical. Então eu tinha que lidar todos os dias com pessoas, né?
que não são máquinas, que você depende delas para fazer um programa, depende delas para você ter uma vida em que você possa entrar às 9 e sair às 6. E se elas não te mandam isso, você não te mandam o que você precisa, né, para fazer a pauta, você precisa esperar. Então, assim, a minha relação com as pessoas também durante o tempo de faculdade, o tempo da minha vida, foi mudando, e eu acho que eu também fui aprendendo a lidar, né, com as pessoas e tal. Hoje eu amo histórias, eu amo sentar com pessoas para conversar. Continuo tímida assim, mas eu acho que é só uma barreirinha, assim, sabe? Um gelinho que se quebra e depois a gente consegue seguir naturalmente, assim. Mas eu conservo ainda o meu lado tímido. E eu sou radialista, né? Fiz rádio e TV, trabalho com produção. Trabalho agora numa rádio também, faço locução. Então, assim, são áreas que a todo momento eu tô lidando com gente, né? Uhum. Não, Tô cara, lidando com o humano. isso é muito interessante, que você falou, é verdade. Você era uma pessoa que, tipo assim, a gente, como na época de escola, era basicamente, a gente tinha nosso grupinho lá do fundão, né? Então a gente ficava só a gente ali, eu, você, Caio e o Brian. Éramos Ai, nós o 4. chique. O Caio, eu ainda tive algum contato posterior, porque ele chegou a trabalhar aqui na loja americana de Maricá. Então, assim, eu sou um frequentador árduo da parte de doces, eu não sei porquê, da loja americana. E aí ele tava o tempo todo lá, então eu encontrava com ele o tempo todo, muito com o Caio. E o Brian também, por ser do rock também. Então, assim, pô, o Brian, o Richard, toda essa galera, eu acabava encontrando muito por causa dos shows, ia fazer vários negócios de bandas até um pouco antes da pandemia, quer dizer, uma semana antes da pandemia eu tava com banda, então a gente sempre se encontrava nos eventos. Então, com eles eu ainda tive um contato. E realmente você era uma pessoa extremamente tímida. E eu jamais imaginaria você trabalhando realmente, como tu falou, com pessoas o tempo todo, trabalhando com a voz que, quando você é uma pessoa muito tímida, é natural que você tenha uma voz um pouco mais contida, você fica um pouco mais na sua, né? E aí foi muito engraçado. A primeira vez que eu ouvi uma locução sua, acho que você tinha feito um anúncio, uma propaganda, não sei se foi alguma coisa profissional ou se foi só alguma coisa de um teste de locução, enfim. Você estava vendendo uma marca de alguma coisa, não sei se era um sabonete, alguma coisa. Era uma propaganda sua. E aí eu fui ouvir, eu falei, caraca, mó vozeirão, assim, bem postado e tal. Eu falei, cara, isso aí não é a Carol, né? Botaram outra pessoa pra gravar na voz dela, não tem como. E aí, pô, isso me chama muita atenção. O fato de você realmente ter mudado ao ponto, obviamente, como você falou, né? Você é muito tímida, mas você ter conseguido não trazer isso pra sua voz, que é o seu instrumento de trabalho. E ainda assim, trabalhando no rádio, que é uma coisa que é recente na minha vida, que deve ter. Bom, eu vou contar aqui a minha história com rádio. Foi assim: a minha mãe é locutora, né? É Sempre verdade. trabalhou em Eu rádio e lembro tal. disso. E aí, quando eu comecei a fazer faculdade, eu não sabia muito o que eu queria. Na verdade, eu sabia o que eu queria, que era cinema, mas assim, na época era impossível fazer. E tinha passado para psicologia, tinha passado para letras. Então você vê que assim, tipo, eu oscilava muito no que eu queria, né? Uhum. Mas aí eu acabei fazendo rádio e TV que unia tudo que eu gostava de um pouquinho, né? Eu fiz estágio durante os 2 anos, tanto na TV, tanto em TV quanto em rádio. E no rádio era para eu ganhar desconto, sabe, na faculdade. Uhum. Só que era tão legal, era um ambiente em que, assim, eu podia ser eu, porque na TV a gente segue muitas regras, né? Todo mundo acha que, tipo assim, a TV é o principal veículo e tal, não sei o quê, é o que mais dá dinheiro, né? Uhum. Mas quando acontece alguma coisa, a pessoa precisa passar por vários coordenadores, por várias camadas ali dentro, para poder dar uma notícia, para poder ter uma personalidade ali que vai falar com você de uma maneira diferente, né? São casos raríssimos na TV em que pessoas podem dar a sua opinião. A não sei se lá, Fátima Bernardes, que está há anos aí na TV, Pessoas já Ana Maria Braga. consolidadas, né? No cenário é mais fácil, né? Exatamente, são pessoas que já são consolidadas e tal. E no rádio,
isso ali, né, eu trabalhando com rádio, eu podendo ser eu podendo falar sobre as bandas que eu gostava, eu podendo falar sobre os filmes que eu gostava, e tinha um contato direto com as pessoas, e as pessoas na hora me mandavam um feedback, e se alguém tivesse, sei lá, morrido, ou tivesse acontecido alguma coisa, eu poderia falar, então isso me cativou muito, essa coisa rápida do rádio, e das pessoas se identificarem muito com a persona que tá ali fazendo aquilo. E eu achei isso muito legal. Acabou o estágio, eu acabei seguindo para essa área de produção musical, trabalhei com sertanejo durante um bom tempo, olha só. Nossa, quem te Não viu, tem quem te absoluta, viu. De épica, né? De metal pra sertanejo. Boa. absolutamente nada a ver, né? Mas assim, eu não é o que eu escuto, não é o que toca no meu carro. Mas assim, eu tive que tirar o chapéu para algumas pessoas, para algumas duplas, sabe? Tipo, Uhum. você vê o material das pessoas como é bom, são bons profissionais. Isso me surpreendeu muito, porque eu era bem preconceituosa, Virtuosa. Sim, sim. sabe? Eu era bem preconceituosa. Então vi como é ali de dentro, como as coisas funcionam, como o sonho das pessoas funcionam também. Nossa, foi bem legal. Cresci muito também como profissional, de ter que lidar, né? De ter que fazer coisas de agenda, de ter que lidar com música, de ter que lidar também com agendamentos de cantor, Uhum. com piti de cantor, de gente famosa, assim, foi bem engraçado nessa parte. Porque nunca tinha, né? Tipo, aquela pessoa era mega famosa dentro do nicho sertanejo, mas eu nem conhecia aquela pessoa. Então, assim, foi interessantíssimo. E depois, eu não aguentava mais. Eu trabalhei. Depois eu fui trabalhar com a Maria Cândida, que agora tá na Globo também, tô fazendo, acho que aquele É de Casa. Uhum. E ela, nossa, foi muito legal, porque era uma profissional diferente do que eu tinha trabalhado, né? Muito rápida, muito ativa, muito vamos lá, vamos fazer e tal. Isso foi muito legal, eu fazia parte das externas, então eu produzia e eu dirigia as externas. Externas são matérias que são feitas fora do Do programa, né? programa. Então a gente viajava, a gente fazia matérias fora, então assim, foi muito Da hora, legal. velho. Mas correria, né? Tipo, você não pode fazer um curso, porque você não sabe se você vai voltar na hora de fazer o curso. Você pode estar gravando com alguém, você pode estar em trânsito, né? Então a vida é um pouco caótica. Uhum. Falei assim, gente, eu queria ser um pouco eu não queria produzir para as pessoas, eu queria produzir para mim. Como que eu posso fazer isso, né? E aí eu já fazia locução, porque como eu tinha trabalhado, feito estágio no rádio, minha irmã fazia locução dentro da TV, Cara, a Nina e também aí faz? Que maneiro. faz, a Nina foi diretora de vários programas e tal. Caraca, que da Ela é mais hora. pomposa. Eu sou da ralé. A Nina é mais pomposa. Que maneiro. E, e aí ela fazia locução e achavam que a gente tinha uma voz parecida. Então, não tem ninguém, chama o Carol pra fazer locução. E aí eu lembro que as primeiras locuções que eu fiz, eu falei assim, gente, que voz horrível, que coisa horrível. E aí as pessoas gostavam e eu não acreditei. Eu fui na onda das pessoas. Aí até que pagaram um curso pra gente com o Nicola, que quem quer começar a trabalhar com a voz, começar a desde fazer locução publicitária até seguir para dublagem, eu acho que a gente tem que conhecer, né, um pouquinho de tudo. O Nicola, assim, foi maravilhoso, eu super indico, ele tem o Voz à Obra, que acho que toda quarta-feira ele solta algumas peças no e-mail das pessoas que são cadastradas e depois você manda a sua voz para ele, ele avalia, ele fala quem foi o melhor e isso tudo assim, tipo, na camaradagem. Claro que ele tem os cursos, tem os workshops que são maravilhosos, mas assim, se você quer trabalhar com a voz, pode procurar o Nicola, que é uma pessoa assim sensacional. Bom E saber. aí, é, eu comecei a ver que havia uma possibilidade de eu trabalhar com a voz, porque daí eu já comecei a fazer chamadas de programa, já comecei a colocar a voz em alguns especiais da casa. Aí eu falei, pode ser que aqui seja uma maneira de eu me colocar também, né? Uhum. Aí eu fui pra rádio, e no rádio eu fiquei fazendo alguns programas de música popular brasileira, comecei a produzir bastante, ganhei alguns prêmios com radionovela, com roteiro. E foi muito legal, foi muito desafiador, assim, porque eu vinha de um momento em que produção de TV é completamente de produção de rádio, tá? Completamente. Então, assim, até eu me adaptar foi legal, descobrir como é que uma rádio funciona, porque até então tinha feito estágio, você não tem muita responsabilidade, né?
Você não tá na bancada, né? É, mas foi muito legal. E até que um dia eu recebi um convite para ir para a Rádio Pop para apresentar um programa. Eu nunca tinha apresentado um programa, assim. Eu Caraca, sempre que fui, como você foda. falou, muito tímida. E aí é transmitido pelo YouTube. É um programa de. Peraí, não sei fazer conta. 2, 3, 4, 3 horas de duração. Caraca, que Eu, legal. eu e o Vinícius Esquerdo, que é um cara sensacional, deu um match, assim, porque tudo que você faz, você precisa, né? Tipo assim, levantar para outra pessoa e a pessoa precisa cortar. Então, tipo Uhum. assim, é camaradagem o tempo todo, né? E a gente deu muito match, a gente dá muito certo. E desde então tem mais ou menos uns 3 anos, 2 anos e 9 meses, eu acho, mais ou menos, que a gente tá no programa chamado Hora Mais, de segunda a sexta, e fora todas as coisas que eu faço também, que são gravadas, ou que, enfim, são especiais. Agora eu tô gravando o especial também, que vai ao ar nessa semana, na primeira semana de maio, que é uma homenagem também ao povo sertanejo, ao povo da roça. Então, assim, são coisas que eu gosto. E lá no programa eu posso ser eu, sabe? Eu posso rir, eu posso falar um monte de coisa. É como se fosse realmente um podcast, quase um Uhum. podcast, só que musicado, sabe? E a gente fala muita besteira, porque eu amo falar besteira. E a gente fala, assim, coisas que a gente gosta. Então, pra mim, isso, eu poder ser reconhecida pelas coisas que eu falo e as pessoas gostarem disso, pra mim é muito legal, porque eu sou leonina também, né, querido? Então, assim. Mas é demais, eu gosto bastante. Cara, que legal. Assim, eu tinha um pouco da dimensão do que você fazia, principalmente a parte de rádio. Eu cheguei a ver alguns programas seu, tipo Rios, né, e tal, que você postava. Então eu acompanhava meio que mais pela rede social. Mas eu não sabia que tava nesse tamanho todo, não. Que isso, cara, que da hora, velho. Muito legal ouvir isso, de verdade. E, e aí, assim, como você falou, começou desse curso e foi indo até chegar onde chegou. E nessa trajetória, você já consegue fazer alguma coisa sua, como você queria lá atrás, assim, não, tudo bem, eu faço programa na rádio, eu sou eu mostro ali um pouco da minha essência e tudo mais, porém eu tenho esses outros projetos que são meus mesmo, faço do meu jeito, ninguém se mete, é meu e vida que segue. Já conseguiu fazer isso já? Então, eu acho que isso vem. Não sei se você quis dizer isso dentro da rádio ou isso fora da Fora da rádio, rádio, projetos fora da rádio. paralelos. Projetos Sim, paralelos. sim. Eu acho que podcast é a melhor forma para gente que gosta de áudio, que gosta de vídeo também, enfim, que gosta de audiovisual, da gente se mostrar. Então, eu tenho um podcast voltado para a causa animal. Inclusive, ele é super novinho, ele tem 5 episódios. A gente começou, eu e Juliana Souza, que é uma super resgatadora de animais, sabe tudo, gosta tudo da área. E depois que eu adotei a Juliana, a Juju, no meio da pandemia, eu comecei a olhar para essa causa e também me tornei vegetariana. Então, assim, é uma causa que eu gosto muito, que eu tô aprendendo junto com o podcast. Uhum. Tive durante 2 anos com o meu amigo Felipe Reis, o Papo Cast, que foi muito legal. A gente conseguiu várias parcerias, a gente conseguiu falar com pessoas maravilhosas, com entrevistados assim sensacionais. Foi muito legal o tempo que eu passei lá. Depois eu me desliguei, mas ele segue e o programa continua muito legal. Então, vale a pena dar uma escutada. Tenho o Sessão Curta, que eu falo sobre curta-metragem, mas eu preciso voltar com esse projeto, porque assim, a pandemia me deu uma chacoalhada. Eu acho que em todo Em mundo, todo né? Tipo, mundo. agora a gente tá voltando, agora tá tudo funcionando melhor, sabe? A gente eu acredito, né? Eu espero, pelo menos, que as pessoas tenham um pouco mais de percepção de que a saúde física é tão importante quanto a saúde mental. Então, agora eu acho que a gente vai dar uma respirada fisicamente, porque muita gente engordou uns quilinhos nessa pandemia. Estou aí nesse, nesse, Eu não vou nem nesse falar. fluxo. Assim, eu já vinha do fluxo antes da pandemia. A Eu pandemia também. só ajudou. Só reiterou, só Exato. reforçou ali a parada. E do mental também, né? Então, a minha ideia agora é retomar esse projeto Sessão Curta, em que eu falo sobre curtas-metragens brasileiros. Conheci muita gente legal, porque eu também curto muito roteiro, então eu fiz alguns labs, né? Voltados para o roteiro. Tem um muito legal aqui na minha região,
que eu moro em Guaratinguetá, que é interior de São Paulo. Fica ali, meio Rio, meio São Paulo, chamado Gato Preto. Eles super incentivam as pessoas a escreverem, a colocarem a ideia que elas têm no papel, só que eles mostram o caminho para você fazer isso, né? Eles dão cursos, laboratórios de roteiro em que a pessoa consegue fazer, consegue desenvolver, e tem gente maravilhosa. Por exemplo, no ano de 2019, que foi o segundo ano que eu participei, a Carol Lobo, que é uma cineasta aqui da região, ela ganhou o Gato Preto, ganhou esse festival, e o curta dela foi até para Cannes, sabe? Cara, que legal! Chamado Duda. Ela tá com outros projetos, começou a filmar agora outros projetos também. Então, assim, eu tô rodeada de pessoas muito boas, né? De pessoas que me inspiram, assim. Então, é muito fácil para eu também conseguir estar em vários lugares, conseguir estar em plataformas que, com essas pessoas, eu posso também potencializar o que eu tenho de melhor, assim, né? É uma rede, né? A gente não funciona sozinho, principalmente o audiovisual, né? Você tem que sempre ter as pessoas para estar junto com você, para te inspirarem. Com certeza. Você falou alguma parada que eu acho muito legal. Eu comecei a fazer o podcast aqui, foi em março de 2021. Eu já fazia live desde março... Não, desde maio de 2020. Só que eu só fazia, como eu tô falando, gameplay. Basicamente, eu chamava os amigos pra gente jogar algum jogo, né? LOL, enfim. A gente jogava alguns jogos e a galera em call, câmera ligada, a gente criando conteúdo daquele jeito ali. Só que chegou um momento que eu acho que também passa muito por mim o fator de 34 anos na lomba. Né? Eu falo assim, pô, beleza, eu tô adorando fazer isso aqui, conhecer pessoas novas, de trocar ideia com pessoas com experiência, mas assim, caraca, eu com 34 anos, será que ainda, porra, fica legal ficar jogando joguinho? Eu fiquei muito com essa minha autocrítica nesse quesito. E aí, um grande amigo meu, daqui de Maricá, você provavelmente não conhece, que é o Rafael, ele também já é um ele é streamer mesmo, ele é um criador de conteúdo focado para jogos, de muitos anos já fazendo isso. E ele até que me incentivou a começar a fazer o canal aqui e tudo mais. Ele tinha um podcast e ele me deu uma ideia, porque é o seguinte, o que ele fazia no podcast dele? Ele estava inserido numa comunidade de um jogo A e ele trazia os criadores de conteúdo desse jogo para trocar ideia com ele. Com isso, a comunidade daquele criador de conteúdo vinha pra live e acabava conhecendo, fazendo aquelas famosas correntes, né? Um, traz outro. Beleza. Eu falei, cara, genial isso. Pô, eu vou fazer o meu. Aí eu fui, fiz o primeiro, fiz o segundo, fiz o terceiro. Primeiro com pautazinhas toda bonitinha. Eu vendo o primeiro, eu sinto até um pouco de vergonha. Mas é uma coisa natural, a gente vê os primeiros pra poder ir evoluindo. Total. Né? Aí, assim, com pauta, aí depois, tipo, no quinto eu já tinha largado pauta. E aí eu já fui Aí aconteceu, eu comecei, lá pelo 10º mais ou menos, eu comecei a consumir mais ainda podcast. Então aí eu vejo o dia inteiro podcast. Então assim, é um jeitinho de um aqui, é um jeitinho de outro lá, é uma ideia do cara faz aqui, é uma outra coisa, transforma pro meu... E aí foi fluindo, até que chegou o ponto que eu falei o seguinte, eu não vou mais jogar na minha live, acabou o jogo. E eu comecei a fazer só live, só Tor de Papo, só podcast. E eu comecei a curtir muito. Nesse período de um ano fazendo apenas 99% do tempo somente o podcast, tipo, em questão de visualização e tudo mais, de alcance, pra mim, tipo, eu dobrei de seguidor aqui na Twitch. Eu criei o canal do YouTube, até então ainda é um canal pequeno também. E então, assim, hoje é o número 93 de podcast. Então, assim, eu já comecei a fazer muito. E eu, no mês de novembro, eu cheguei assim, eu falei, cara, eu preciso dar... Eu já tinha chamado muita gente legal pra caramba, criadores de conteúdo ou não. Eu cheguei a um momento que eu falei assim, eu não quero só trazer criador de conteúdo, eu quero trazer pessoas, não importa se a pessoa ela faz live, se a pessoa é uma radialista, se a pessoa é uma psicóloga, eu quero trazer porque eu sei que o papo pode render. Beleza. Depois que eu fiz isso, cheguei em novembro, eu falei assim, eu quero trazer pessoas grandes. Cara, quem é que eu posso chegar? Aí eu cheguei na comunidade, que é uma comunidade que eu tava inserido, que era o Legends of Runeterra, que era um jogo, e eu peguei os maiores criadores de conteúdo daquele jogo, que eu ainda não tinha convidado, e fui convidando todos. Todos aceitaram. Todos.
E eu fiquei assim, Que babacado. massa. Aí, na comunidade de Runeterra, se tornou uma questão seguinte: caraca, já foi no podcast do Tordek? Quem não foi, tem que ir. Tipo, se tornou uma parada, uma marca pra comunidade. Isso foi uma Aham. parada que eu achei muito foda. E aí, eu Nossa, falei que assim, beleza, demais. eu convidei todos os maiores criadores de conteúdo de Runeterra. Não tem pra onde eu crescer mais dentro de Runeterra. Tem um outro podcast chamado Conselho de Guerra, que são um, 6 criadores de conteúdo que falam sobre história de League of Legends. A história dos personagens, a história do universo, né? E tem alguns criadores lá que eu sou extremamente fã e que são criadores enormes por YouTube e na comunidade de LoL, de história de LoL. E aí, um amigo meu, esse o Rafa, faz parte dessa equipe. Aí eu falei com ele, Rafa, será que o pessoal do Conselho de Guerra toparia trocar uma ideia? Ele, não, com certeza. Aí ele fez o gancho, eu convidei pessoas que eu sou extremamente fã há algum tempo, trocando ideia aqui comigo. Aí, assim, gente que eu tô falando de gente que tem quase meio K no YouTube, sabe? Tipo, pessoas enormes trocando ideia comigo. Uau. E todo mundo que trocou ideia comigo desde 93, não teve uma pessoa que chegou assim pra mim e falou assim: pô, cara, te pedi, não bota essa parte, não. Ou, pô, não gostei muito da forma que Uhum. você fez, não, cara. Pô, tem como a gente não botar no YouTube? Todos. Cara, muito obrigado por ter me convidado, foi melhor do que eu esperava. Que, pô, muito obrigado, adorei trocar ideia contigo. Pô, me chama de novo. E aí você vê uns caras desse grandão comparado a mim, né? E os caras curtindo o papo. Aí eu assim, tá, chamo de novo. E aí se tornaram amigos. Tipo, tem o zap dos caras. Então, assim, é muito foda eu chegar, por exemplo, e olhar no meu celular. Eu tenho lá o zap do Alésios, do Universo Lúdico. Cara, isso é muito foda pra mim. E aí eu cheguei e falei, cara, aonde é que eu vou crescer mais? Eu não tenho mais onde crescer. Só que aí eu consegui ainda, agora, em abril, fazer uma parada que eu nunca imaginei. Criadores de conteúdo que eu sou muito fã, de jogos, é claro, mas que eu sou muito fã. No YouTube, eu mandei mensagem e 2 aceitaram. Eu fiquei assim, cara, tipo, não tô acreditando que o cara vai vir trocar ideia comigo. Tipo, eu tô assistindo ele aqui, ó. Ele tá aqui e o cara trocando ideia comigo no natural. E esse amigo meu, Rafa, falou isso muito comigo. Ele falou, cara, aquela coisa que a gente já sabe desde pequeno, que a gente sabe que naquilo não a gente já tem. Mas o Uhum. fator de você querer vender o seu produto, vender o seu podcast, vender você pra alguém, e esse cara simplesmente aceitar, é uma parada que, tipo, é uma rejeição diferente de você chegar de repente e pedir pra sua mãe assim: mãe, eu posso comprar uma bala? E a mãe falar não, porque o não você já tem. É diferente de você. Eu tô ali, é o meu, tipo, isso aqui é meu trabalho, né? Eu fico aqui de 8 da noite até o corpo aguentar, é um trabalho. Então, assim, Uhum. eu quero vender uma parada legal. E aí, cara, quando eu vejo os caras assim, pô, super topo, cara. Nunca participei de um podcast. E eu falei, como você nunca participou de um podcast, velho? Todo mundo faz podcast. Cara, você é o primeiro. E eu falei, sério? Ele, sério? Pô, que foda. Acabou pra mim, tipo, um cara que eu sou fã, nunca foi num podcast, o primeiro é o meu. Cara, já marcou, acabou, Sensacional. entendeu? Então isso, esse fator, para mim sempre foi muito natural conversar, você não sei se tu lembra, eu sou um cara que falo para um cacete. E também o fator música, também, fator engraçadinho, piadolas. Então, pra mim é sempre muito natural falar. Então, quando eu vi fazendo podcast, eu falei, cara, é isso. Não tem outra coisa. Tipo, eu posso vir a jogar um jogo, fazer uma live especial de um jogo A com algum colega, com algum outro criador de conteúdo. Mas, tipo, cara, eu não abro mão de fazer o podcast. O Torre de Papo foi uma parada assim, uma realização tão foda que eu fiz que, tipo, não tem como deixar de fazer isso. Isso é muito da hora, cara. Um projeto, é quando a gente tava falando, aí volta que a gente tava falando. É uma coisa sua, só depende de você. Você faz tudo do teu jeito. Desde a cor do layout até o convidado que você quer conversar, da forma que você quer conduzir, tudo é do teu jeito. Não, e outra coisa, assim, a gente, infelizmente ou felizmente, a gente precisa da validação do outro. Isso que você falou é muito gratificante, né? Porque quando o outro valida o seu trabalho, seja porque ele gostou, seja porque ele sentiu a vontade, seja porque ele tá muito grato, né? Enfim,
Isso é muito legal, a gente recebe isso com amor, né? Então, tipo assim, é Uhum. um ganha-ganha e é muito, muito. A gente fica muito eufórico, né? Quando isso acontece também. E só dependeu de você, né? Exato. Você fez tudo, você fez a roda girar. Então, isso realmente é muito gratificante, porque quando você pensa numa empresa, você pensa em camadas, né? E aqui Uhum. tem só você, né? Isso é muito legal, isso é muito legal. Eu E hoje, agora, eu trabalho na prefeitura, né? A gente até falou sobre isso algumas vezes em off. Tipo, eu trabalho num setor, obviamente, eu tenho hierarquias, eu tenho pessoas ali, eu tenho as minhas funções. Mas assim, é uma parada diferente quando você tá numa coisa que é tua, só depende de você, cara. É uma parada assim, é uma realização tão foda de você ver, aí, tipo, eu olhar ali e falar, caraca, tá faltando um pouquinho pra chegar a 1.000 seguidores. Porra, olha só, 1.000 pessoas me seguem, saca? Tipo, caraca, olha o meu Twitter. Tá crescendo de pessoas que literalmente foram na minha live, gostaram de mim e foram querer saber um pouco mais sobre mim, indo no meu Twitter, indo no meu Instagram pra conhecer um pouco mais sobre o Tordek e tudo mais. Então, como tu falou, é muito gratificante a gente ver aquela pessoa que vem depois de ter te conhecido, sendo você mesmo ali na sua criação de conteúdo. exato, exato. E eu queria saber por que Tordek? O que que significa Então, o isso? Tordek, o que acontece? Já é um nome que eu carrego há pelo menos uns 20 anos. Provavelmente na época que a gente se conhecia, eu já tinha esse nome, mas eu não utilizava como pseudônimo, vamos dizer assim. Quando eu morava em Miguel Pereira, isso antes de conhecer você, é, Aham. eu conheci alguns amigos e a gente ali naquela época, Miguel Pereira, você não tinha muito o que fazer. Então, eu jogava quase que todos os dias RPG. RPG de mesa, aquelas famosas, né, ficha e dados, etc. Então, ali naquele primeiro momento, eu sempre fui um cara que eu gostava muito de Senhor dos Anéis, Tolkien, né, enfim. Eu sempre gostei muito dos anões. Então, todo personagem que eu fazia de história de RPG, eu fazia um anão. E aí, nessa história, eu falei assim, cara, eu vou fazer um anão. E foi muito engraçado, que eu falei assim, cara, eu quero fazer um anão que eu carregue pro resto da minha vida. Eu não sei por que razão, eu acho que eu tinha 16 anos nessa época. Eu falei, eu quero fazer um anão que seja o anão. E aí, na história, eu fui lá fazendo meu personagem e tal, e na hora dos nomes. Aí eu fui ver no livro vários nomes de anões. E desde que eu tô passando, eu vi o nome Tordek. Só que com um D só. Aí eu falei, caraca, Tordek, 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 Tordek é foda. É um nome bonito de anão e tal. Beleza, Tordek. Botei o nome do meu personagem de Tordek. E aí, depois daquilo, todo jogo de videogame que eu jogava, meu personagem era Tordek. Tudo que eu jogava RPG, podia ser de vampiro, era Tordek. Tudo meu era o Tordek. Beleza, Tordek tá lá, enraizado, tá lá, Tordek. Num belo dia, estava já fazendo live. Quando eu comecei aqui a fazer a live, a minha intenção era fazer um canal com vários criadores de conteúdo durante o dia. Essa era a minha ideia principal. Não era um canal do Luiz. Era um canal, eu botei o nome do canal de criação de conteúdo. E aí as pessoas, os streamers vinham e fariam a live nesse canal. Durante o dia. Vários streamers. Essa era a minha ideia de fazer a live. Beleza. Não deu certo. Não consegui trazer streamers e tudo mais. E aí eu comecei a fazer o canal como criação de conteúdo. Criação de conteúdo, criação de conteúdo. E aí depois teve até uma piada, porque aí depois teve uma época que eu botei meu nome de Luiz no nome do canal. Só que, tipo, não é legal. Pra quem faz live na Twitch, o pseudônimo é muito importante. É uma marca realmente a fazer e tal. E aí eu botei meu nome, Luiz Castro e tal. E, tipo, não era legal, não suava bem e tal. E aí eu voltei pra criação de conteúdo. Só que quando eu voltei pra criação de conteúdo, eu errei. E escrevi criação de conteúdo. Só que na Twitch, quando você escreve seu nome, você cria o seu perfil, você só pode trocar daqui a 3 meses. Então, virou meme na comunidade. Todo mundo, ó, crianção, crianção, crianção. Até hoje, quem acompanha lá e fala assim, volta crianção. Só que entendem que era outra. Ó, sabe tudo de português, meu irmão. Beijo, irmãozinho querido. Ah, nem te falei, o meu irmão tá morando lá em Portugal agora. Meu irmão mais Ah, velho. Ele tá é? falando diretamente de Portugal. Lá são. Que legal! Caralho, Thiago, são meia-noite aí, velho. É 4 horas de diferença. Aí a gente tava lá e tal, no nome. Aí eu chegando 1 hora da manhã. Verdade, tem mais 1 hora agora, né? Verdade.
Aí eu tava conversando com esse amigo meu, que eu te falei, que é o Rafa, que eu sou pela saco dele em questão de criação de conteúdo. Eu chegando, conversando com ele, falei, Rafa, eu quero focar nas lives e eu quero ter um nome, me ajuda a pensar num nome, uma marca. Isso na época eu tinha, tipo, 300 seguidores, era bem pequeno, realmente. Falei, eu quero ter uma marca, uma coisa pra, tipo, para as pessoas se identificarem, saber que sou eu. E eu não quero meu nome. E a gente começou a trocar ideia no Zap. E, pô, aí falou, o que que você gosta? Eu falei, cara, eu gosto de, sei lá, gosto de RPG, gosto de história, gosto de música. A gente começou a pensar em nome. E aí, foi uma coisa muito engraçada. Ele falou assim, cara, pensa num nome, um nome de um personagem que você tá. Aí eu falei pra ele, Tordek. Aí ele falou assim, cara, isso é muito bom. Isso é muito bom, Tordek, Tordek, Tordek. E ele ficou falando Tordek. Falou, cara, soa bem, é curto, joga na Twitch. Eu joguei, não tem. Aí ele acabou, vira o Tordek. E aí, no início, as redes sociais eu botava como Luiz Tordek. Porque muita gente não sabia quem era Tordek. E as minhas redes sociais ainda eram redes sociais muito mais de amigos, de pessoas que me conhecem como Luiz. E aí eu falei, pô, vou botar Luiz Tordek pra saber que é Luiz e tal. Foi passando um tempo, as minhas redes sociais cada vez mais com pessoas que acompanham a live. Outros criadores de conteúdo ou outras pessoas. Então, foi passando o tempo, foi virando cada vez mais Tordek. E aí, hoje em dia, é muito engraçado. Se eu recebo uma mensagem no WhatsApp, ou de repente uma ligação, e a pessoa fala, salve Tordek, eu sei que é alguma coisa da live. É alguma coisa de criação de conteúdo, é alguma coisa de parcerias, enfim. E se me chama, oi Luiz, tudo bem? É a pessoa que já me conhece. Então é alguma coisa Já é mais. mais pessoal. Exatamente. Então, isso me ajudou muito na criação de conteúdo, meio que, tipo, o Tordek, ele é o cara que, tipo, ele pode falar o que ele quiser, a hora que ele quiser, o formato que ele quiser, ele tá ali. Ele tá ali pra entreter. E o Luiz é um cara agora que vai ficar um pouco mais na dele, um cara mais sério. É um pai, 2 filhos, fica mais retraído na dele. Então, isso me ajudou até muito pra me criar esse personagem, Tordek. E acabou que assim, eu gostei tanto porque foi uma coisa que não foi forçada, né? Porque, vou criar agora um nome. É um nome que eu já carrego desde os meus 15 anos. E aí, por exemplo, Sim. todos os meus nicks nos jogos são Tordek. É Tordek, quer dizer. Então, com isso, é até fácil. Quando eu tô jogando um jogo, a galera já vê Tordek. Então, pô, o cara já usava esse nick há anos e, tipo, nunca pensei em utilizar ele em live. Então, foi muito natural. E aí, hoje em dia, tipo, eu adoro usar o Tordek. Tipo, a minha filha, ela tá jogando os joguinhos dela de Roblox, ela bota a Júlia Tordek. É muito foda, saca? Ah, que Tipo, virou, bonitinho. virou pseudônimo da família, sacou? Então é muito da Aham. hora utilizar o Tordek. Eu gosto pra caramba, assim. E é E, legal, assim, de ver, né? Tipo, não sei, eu acho que combinou, né? exato. Eu E isso as acho que pessoas foi falam, muito porque legal. assim, cara, Tordek é um nome o quê? É uma parada um pouco. Né, um pouco mais. Realmente, tipo, você imagina um anão, um cara, né, que trabalha um, ele é um ferreiro, né? Tanto é que o meu canal ele tem uns martelos que simboliza isso, porque o nome do anão é Tordek Martelo Forte, né? Então eu botei os martelos para simbolizar isso. O meu canal, se você for ver os pontos, que a gente chama de pontos do canal, são as marteladas. Aí eu, por exemplo, faço trocadilho com tudo. É Thor de papo, aí tem o Thor de joga, eu trago um convidado para jogar algum jogo, tem o Thor de papo, história, aí eu fico zoando, aí tem Thor de alguma coisa, tudo vira derivado do nome. Aí a galera fala, cara, até nisso ficou muito legal e tal. E aí, automaticamente agora, eu faço faculdade de gestão de redes sociais. Então é uma coisa que eu tô estudando ainda mais ainda esse universo, propriamente dito. E aí eu tava comentando Uhum. isso com a convidada de ontem, a minha aula, falando que eu quero transformar o Tordek literalmente como o meu portfólio. Ver aonde que eu posso melhorar, ver o que, que eu posso fazer como criador de conteúdo, ver as minhas redes sociais, como eu trabalho a questão de divulgação, se as artes que eu faço para divulgação são legais, se são ruins, como eu posso melhorar. E aí eu vou pegando tudo isso na questão do curso, né, que tu vai aprendendo, da faculdade, e eu vou começando a implantar tudo isso no canal. Então, eu tô juntando literalmente uma parada que eu descobri na pandemia, o fator de ficar sem banda, né, que atrapalhou pra caraca. Essa história que eu também já contei outras vezes aqui no Tor de Papo. A gente fez um show em fevereiro com a banda. E já falou daquele show, a gente fez um show só de trabalho autoral.
a gente falou assim, ó, agora, final de semana, a gente entra no estúdio pra gente poder começar a gravar o CD, né? Gravar as músicas, beleza? Beleza. Semana seguinte, na quarta-feira, foi decretado pandemia no Brasil. Putz. Então, assim, foi mega complicado, assim. Pra mim, esse período, ficar sem música, sem tocar com banda, foi extremamente pegado essa questão. E aí, pô, passou março, abril, maio, eu descobri esse universo maravilhoso aqui e cá estou. E aí, assim, teve momentos na pandemia de dar uma melhorada e que a gente até cogitou em trocar uma ideia de voltar a ensaiar e tudo mais. Acabou que não casou e, tipo, eu não abriria a mão da live pra ensaiar hoje. E aí acabou também acontecendo outras coisas. Tipo, o meu vocalista foi morar em Copacabana, o meu irmão foi morar em Portugal, então aí ainda dificultou mais ainda, né? Então hoje eu não abro mão de fazer live pra realmente tipo, voltar a ensaiar com banda, sendo que assim, eu vou ensaiar, a gente não sabe o dia de amanhã, aí tu perdeu lá, sei lá, 2, 3 meses ensaiando hard pra você fazer um show e não ter show porque voltou a fechar tudo de novo, enfim. Não é o que a gente quer, mas hoje um músico, o cara que vive de show, propriamente dito, ele não sabe literalmente o dia de amanhã pra ele. Mostrou que não tem como a gente prever, né? Exatamente, é uma coisa muito incerta, né? E isso é muito triste, né? Muito. Porque, imagina, eu nem sei, assim, como que... Eu acho que o cenário ajudou, né? Mas, enfim, a gente vive num governo também que não ajuda e tal, não sei o quê. Aí a gente Opa! vai entrar num outro papo, né? Opa! Uma outra É. questão. Somos muito. Eu já vi também você fazendo alguns comentários, eu adoro, tá? Que, né? Enfim, né? Tá lá, né? Tá, o coisa tá lá, Tá né? acabando, Tá tá acabando, acabando. Faltam tá menos do que acabando. faltava. Uhum. E isso é uma coisa também que eu acho muito foda. Quando eu trago um convidado e o convidado não é bolsominion. Porque isso é muito foda. Eu já trouxe convidado bolsominion. Sério? E como que você, tipo, lidou com isso, Então, porque assim? como que a gente sabe... Sabe aquela conversinha que nós tivemos em off? Eu sinto ali se o cara era bolsominion ou não. Porque o cara que é bolsominion, eu pergunto assim, cara, olha só, já teve convidados que eu trouxe, a pessoa não queria falar sobre um assunto A ou B, a pessoa não estava confortável em falar sobre determinado assunto. Eu não falei o assunto. Aí eu falei assim, Uhum. tem algum assunto que você não gosta de abordar? Ah, cara, eu não gosto muito de falar do negócio de política, esse negócio de presidente, de PT e tal. Aí eu mandei Tá, logo assim, entendemos, né? votou no Bolsonaro, né? Aí ele. Aí eu falei, é Bolsominion arrependido. Aí eu mando logo. Teve dois. Teve dois. Bolsominions arrependidos. Dos Bom, pelo 93. menos eles estavam arrependidos, né? Tipo Não, assim, eu não tive Bolsominion. Eu dos tive, males, o menor. tivemos um Bolsominion arrependido. Agora, teve uma pessoa que foi muito foda. Primeiro eu trouxe dois caras que foram um dos maiores podcasts que eu já fiz aqui, que foi o Marcão e o Discurso Pedestres. Ambos são pessoas do movimento preto do Rio de Janeiro, Niterói, muito forte. E eles têm podcasts e programas focados no comunismo, né, na questão comunista propriamente dita, trazendo pro lado sociólogo e tal. É muito foda que um é sociólogo, eu acho que os dois são de sociologia. Então, assim, foi um papo muito foda. São caras de esquerdas, forte pra caralho, sabe muito. E ao mesmo tempo foi muito foda a troca de pessoas que pensam muito parecido com você. E ver um cara com conhecimento falando aquilo é muito foda. Até falei já com o Marcão e com o André, que estão mais do que convidados pra gente fazer um dia, os três, eu e ele, falar sobre política, na política de esquerda e tal. Porque eu falei assim, cara, eu sou muito suspeito de falar de política de esquerda. Cara, eu moro em Maricá, né, velho? Sacou? Isso aqui é o paraíso da esquerda, né, irmão? Quem acompanha é só jogar no Google, é o que eu falo. Vai ver aqui o governo do PT. Trágico, trágico governo do PT. Vem ver aqui em Maricá, entendeu? É verdade, Thiago, seu presidente é comunista. O presidente de Portugal é comunista. E o que que ele tá fazendo lá? Ele decidiu ir pra lá? Foi. Que massa. Muito por causa do governo do Bolsonaro, sem dúvida. Sem dúvida. Porque assim, ele, eu não posso falar por ele, mas eu, né, conheço meu irmão.
Ele tinha uma vida extremamente estável financeiramente, muito boa aqui. Ele e a minha cunhada. Meu irmão também tem uma filha de 2 anos. Então, Que assim, legal. eu acho que pesou o fator Bolsonaro, o fator mundo, como a gente está hoje, né? E o fator que, pô, Portugal é um país diferenciado. É questão de educação, então, porra, minha sobrinha vai ter uma educação que puta que pariu, entendeu? Ela na escolinha, lá pequenininha, já tá falando palavras em inglês, coisa que, tipo, meus filhos não vão ter, não teve até hoje, saca? Então, a gente Uhum, sabe as diferenças da questão da segurança, por exemplo. Meu irmão tá morando no Porto, né, na Póvoa de Varzim, que uhum. pertence ao Porto. Já mostrou vídeos, tipo assim, cara, tu sente seguro, tu mostrando assim, sabe? Ele fazendo vídeo na Sim, rua, você vê, sim. tipo, a segurança do ambiente das pessoas ao redor. Você não vê pobreza, né, escancarada, que é um fator que traz muito pra aumentar a criminalidade, mas, né, você vê assim, eu acho uma parada muito surreal. Literalmente é um outro mundo que a gente no Brasil não tem acesso a isso. É aquela coisa também, né? Quando você se sente seguro, quando você, tipo, abre espaço na sua cabeça pra, pra isso mesmo, né? Tipo, pra pensar em outras coisas do que não. Nossa, será que eu vou ser assaltado? E principalmente pra nós mulheres, né? Que a gente tem isso a todo momento, a toda hora, Exato, vivendo exato. num mundo machista. Então, assim, Absurdamente machista. deve ser realmente muito, muito tranquilo. Eu tenho muita vontade de morar lá. Eu já andei pesquisando, assim, eu tenho vontade de morar em alguns lugares. Portugal tá no topo, assim. Mas sabe que um lugar em que eu moraria muito, mas que também agora tá bem difícil, que é Buenos Aires. Meu irmão Eu já tenho foi, muita vontade de morar. eu não conheço, meu irmão já conhece lá. Meu irmão também adorou, meu irmão também falou que gostou muito. Mas Portugal foi muito interessante. Meu irmão ele foi para Portugal há uns anos atrás e ele voltou, tipo assim, dali quando ele voltou, eu acho que ele faz uns 2 anos que ele tinha ido para Portugal, 2 ou 3 anos atrás que ele tinha ido a Mas ele já Portugal. foi trabalhando? Como que Então, foi esse processo? essa parada foi muito foda. Criar mulher longe dessa violência é um dos fatores, fato, sem sombra de dúvida. Porque Maricá, ao mesmo tempo que a gente vê o crescimento, né, da cidade como um todo, o progresso, ele vem com uma carga complicada. A gente é cercado aqui, né? A gente tem São Gonçalo, Itaboraí, a gente tem outras cidades, Uhum. Niterói, que são cidades que não têm o que a gente tem em Maricá, e acaba que muita dessa galera mal ou porcamente. Você tem os programas sociais, Minha Casa Minha Vida, etc., que também, infelizmente, acaba trazendo muito dessa galera. Tem muita galera de bem morando lá, mas infelizmente a gente sabe que esses prédios habitacionais, eles trazem também um pouco dessa galera, acaba sempre entrando, criminalidade, tráfico, milícia, enfim. Então, por exemplo, ele foi há 3 anos para Portugal e ele já voltou falando que ia morar em Portugal. E aí ele se planejou esses 3 anos. Tipo, Ah, literalmente, que legal. literalmente, ele saiu de uma situação totalmente estável, super estável, pra boa aqui, pra Portugal. A diferença é que nesse período que ele tava aqui no Brasil, ele estudou muita parte de designer. Então, assim, praticamente ele tá se formando em designer, em UX também. Então, aí nisso, ele foi pra Portugal e em menos de um mês em Portugal, obviamente, é uma empresa brasileira, mas ele trabalha de home office. Então, Maravilha, maravilha. maravilha. Entendeu? Então ele hoje trabalha ele trabalha no Brasil, mas de home office. Então para ele é bem de boa. Carol, chega só um pouco para sua esquerda, porque toda vez que você se mexe, acaba cortando. Isso. Beleza, aí. Que é quando você vai pro lado, acaba sempre dando uma cortadinha. Sou. Não, de Saio boa. do. Aí É. acabou que, pô, ele foi. Ó, já se formou. Desculpa, te respeito. Então acabou que hoje, por exemplo, ele já trabalha numa empresa. Cara, olha que genial, Carol. Ele tava falando comigo ontem, eu achei foda. Ele tava mandando uns memes pra mim e tal. E aí no fundo tinha uma tela, que parecia uma tela de jogo. Lembra Mario? Mario, todo mundo jogou Mario Super Uhum. Nintendo, tá? Pega um pouco isso, tá? Mario. Aí assim ele me mostrou no fundo. Aí ele. Cara, aí ele mandou pra mim assim o áudio. Cara, tu viu a tela no fundo? Aí eu falei, vi. Ele falou, então, essa é minha empresa. Aí eu, como assim? Aí ele me mostrou, Carol.
tem a tela da empresa, é o servidor da empresa. Tem uns computadorzinhos. Você tá trabalhando, você pega o seu avatar, bota em frente ao computador. E aí as pessoas vão saber que você está trabalhando. Se você estiver no almoço, você pega o seu avatarzinho e coloca no refeitório. Se você quer ir pra reunião, vai ter uma reunião, você pega o personagem, bota na sala de reunião e você entra na call com as pessoas que estão na reunião. Cara, eu falei assim, vai tomar no cu, que foda! Saca? Tipo, tecnologia pra uma coisa boba. E eu falei assim, caraca, Thiago, ele falou, cara, o meu trabalho é jogo. Eu tô ali em frente ao computador, aí você vê uns outros personagens que também trabalham em home office no Brasil e que estão ali do teu ambiente de trabalho e você não tá com eles propriamente dito, saca? E eu achei muito genial. E ele mandou as fotos. E aí eu tava conversando com um primo nosso, trabalha também lá na prefeitura. Aí eu tô conversando, eu falei, caralho, olha isso. Ele, cara, a gente ficou assim, que genial, sacou? Uma coisa boba. Mas assim, não, o avatar tem que estar em frente ao computador pro pessoal da empresa entender que o Thiago naquele momento ele tá trabalhando. Então se eu precisar mandar um e-mail pro Thiago, o Thiago vai poder responder. Se o Thiago tiver ali, ligar pro Thiago, ele vai responder. Então isso é uma parada que eu falei, cara, é genial. A forma que os caras pegaram, né, e trouxe para essa realidade, né, hoje do home office e trazer um pouco também dessa diversão. Aí eu falei assim, eu até brinquei com ele, eu falei assim, tu vai dizer que tu vai pro refeitório, tu tem que almoçar. E sim, tu tem que botar um avatar no refeitório pra entender que você tá almoçando e não te perturbarem. Falei, cara, que genial, velho! Tipo, a tecnologia, velho, eu acho isso muito da hora, muito da hora. O que me fez fazer hoje, tá cursando gestão de redes sociais, foi exatamente a pandemia. De ver que, tipo, tem um mercado nesse, de você poder trabalhar, de repente, no home office, numa futura nova, espero que nunca mais, mas, né, uma pandemia, a gente hoje, agora, a gente já sempre pensa, a gente precisa viver alguma coisa pra gente pensar, né, sobre, infelizmente, o ser humano é assim, ele só passa a pensar sobre o problema quando vive, né, então, me trouxe muito isso, que eu falei, caraca, e se vem uma coisa que tu tem que voltar pro home office e, de repente, sei lá, não tenho como fazer meu trabalho, não tem como ser remoto, e Mas você gostou de trabalhar de home office? Você se então, adaptou? vamos lá. Porque você tem duas crianças, né? Então, mas aqui, se você reparar, isso é um escritório. Isso é um estúdio que eu tenho fora da minha casa. Então, assim, eu tenho aqui esse estúdio, a área da piscina, churrasqueira e tal. E aí, lá atrás é onde fica a casa. Então, assim, Entendi. eu não sei, você chegou a conhecer meu outro irmão? Eu tenho 3 irmãos. O Dudu, acho. Não, Não? não, Então, é porque eu tenho um outro irmão que eu conheci em Miguel Pereira e tal, que a gente adotou ele. Então, ele se tornou irmão. Entendeu? não Não conheci, conheci. então. A gente tem eu tenho 3 irmãos. O meu irmão a Natália, a minha irmã Natália, o Thiago, você conheceu. E tinha agora o Dudu, que é meu irmão também. Esse quarto aqui era do Dudu. Ele morava aqui com a gente. E aí o Dudu, ele arrumou um emprego legal também e tal, resolveu sair e morar sozinho. E aí isso foi um pouco antes. Esse aqui era o local onde a gente ensaiava com a banda, uns anos atrás. Só que aí ele reformou e fez o quarto dele. E ele saiu e deixou o quarto pronto. Aí eu falei assim, cara, eu vou fazer o meu estúdio ali. Até então eu não fazia live ainda. Eu só queria, falei assim, eu quero botar meu computador lá, botar minha estante de bonequinhos, fazer o meu canto ali. Eu quero fazer aqui isso lá. E aí quando começou a live, quando começou o home office, eu já tinha isso. Então, pra mim, não interferia quando eu tinha que fazer o home office. Então, tipo assim, ó, vou trabalhar, eu vinha pra cá, trancava a porta e trabalhava de boa. O meu trabalho hoje na prefeitura, ele é um trabalho que possibilita, se a galera da direção, o que não vai acontecer, eu sei, mas se assim acharem, falam assim, bom, gente, olha só, vocês têm essa demanda aqui, vocês têm que cumprir essa demanda dentro do mês, faz o horário que vocês quiserem. O meu trabalho, ele possibilitaria fazer isso. Por isso que no home office funcionou muito bem. Entendeu? A gente, no meu caso, o Sim, meu trabalho não atrasou devido ao home office. Tinha uma vez na semana que eu sim. tinha que ir na prefeitura, mas a prefeitura estava vazia, então eu conseguia lá, ficava tipo 1 ou 2 horas, o que eu tinha que fazer, que eu precisava estar dentro do servidor da prefeitura, e depois, home office,
em tecnologia e inovação. Me dá a possibilidade de eu ir para a França, passar uma semana e trabalhar de lá. É exatamente, para trabalhar de qualquer lugar do mundo. E, então, o home office... Isso é um sonho, né? Exatamente, me trouxe muito isso. De falar, cara, por exemplo, vamos supor que isso aqui continue dando certo, comece a gerar renda realmente legal para mim, e eu comece também a ter a questão da gestão de redes sociais. Eu pegue alguns criadores de conteúdo, eu comece a fazer a gestão das redes sociais deles, enfim. Bom, beleza, eu posso ter meu escritório de trabalho aqui, eu faço, mas pô, vou viajar. Cara, eu levo o notebook e eu vou fazer o trabalho de lá, vou fazer minha live de lá. Então, assim, esse fator me traz, me trouxe uma vontade de fazer isso. Porque, assim, quando eu voltei para o presencial, agora tá melhorando, mas eu voltei muito, muito, muito mal de lidar com as pessoas, de ouvir as pessoas falando, tipo assim, é uma coisa normal, você tá no ambiente, a pessoa falar uma asneira e você simplesmente Tava sem paciência, você tava nenhuma. no limite. Eu fiquei durante boa parte desse volta, não volta, volta, não volta, trabalhando o dia inteiro, sem falar com ninguém, só com fone de ouvido, ouvindo podcast o dia inteiro. Hoje eu já tô começando aos pouquinhos, mas assim, uma coisa que eu fazia muito, que eu sou um cara muito brincalhão, eu gosto de bater papo, isso eu não faço mais lá no trabalho realmente. Mas eu já começo a conversar mais com as pessoas. Se as pessoas me falam assim, pô, hoje tem jogo, pô, time é assim, assim, assado. Eu já tô começando Entra no clima ali, a né? entrar um pouco mais no clima. Mas aí, por exemplo, ainda tá um processo ainda muito lento pra mim. Então, todo esse processo me faz, assim, cada vez mais notar que eu ficaria muito bem trabalhando de casa no home office, sabe? Tipo, eu não sentiria falta de estar lá com as pessoas. Não é nada contra as pessoas, é o fator pessoas, sabe? Eu perdi um pouco dessa... Por exemplo, cara, eu sou músico. Então, assim, caraca, eu tenho que viver do público ali e tal. Eu perdi totalmente essa questão de você estar ali o tempo todo com as pessoas. Você tem que estar se você quiser estar ali, entendeu? Você precisar estar ali. E se essa troca para você for boa, né? Porque não adianta Exato. nada você só liberar a sua energia, aí você sai de lá um trapo, né? Tipo, você sai de lá, você não consegue. Eu passei acho que mais de um ano. Acho que, na real, foi um ano e meio, quase. Um ano e meio, não. Não, tô falando bosta. Acho que foram 8 meses. Eu trabalhei de casa. Então, assim, você pode falar assim, tá, mas como que era o programa ao vivo feito de casa? A gente gravava, eu tenho uma cabine aqui, né? O meu companheiro de trabalho também tem uma cabine. E a gente colocava os nossos fones, a gente se ligava e a gente fazia o programa como se fosse realmente ao vivo. E aí ele ia com delay pro ar de, sei lá, alguns minutos. Mas o programa era ali feito realmente ao vivo, né? E por isso que eu falei que é importante a gente ter essa interação, é importante, né, ter tudo isso, porque se não tivesse isso, se fosse um programa que só funcionasse de fato lá, a gente não ia conseguir O programa se teria uma manter diferença, né? totalmente. Assim, cresceu muito o programa durante esse tempo que a gente estava fazendo dessa forma. E nenhum ouvinte, porque as transmissões, elas, por um tempo, elas acabaram. Antes um pouquinho da pandemia. Então, assim, nenhum ouvinte achou que a gente não tava no estava ao estúdio, né? vivo por conta dessa nossa interação, sabe? E aí me possibilitou também pensar na possibilidade de trabalhar onde eu quisesse, entendeu? Porque eu acho que a nossa geração, Luiz, a gente não se coloca mais em caixinha, né? Pelo menos a minha bolha da minha geração, a gente não quer, tipo assim, nossa, sim, eu sou médica, eu vou morrer médica. Não, cara, eu sou médica agora, mas se amanhã eu quiser fazer malabares na rua, eu vou fazer, entendeu? Se isso me faz feliz, eu vou fazer isso. Então, acho que assim, se hoje eu tô aqui, eu gosto de fazer essas coisas, muito legal, mas a minha profissão, a nossa profissão, possibilita a gente estar onde a gente quiser. Isso que seu irmão tá fazendo, para mim, seria um sonho, sabe? Eu faço locução publicitária, então eu sei que eu posso trabalhar onde eu quiser. Se de repente eu viajar, eu levo meu microfone portátil, eu levo as minhas coisas para poder entregar. A mesma qualidade que eu entrego aqui, eu posso entregar estando
em outro Em outro lugar. local. Então, isso é sensacional. Uhum. Pensar que a nossa vida ela pode estar em vários lugares, para mim, isso para mim é o futuro, sabe? E vai ao encontro das coisas que eu gosto, né? De conhecer pessoas, de conhecer lugares, de fazer amizades, sabe? Então, acho que o futuro é bem esse. E não estranha, não, de você não estar enquadrado naquilo, né? De você estar sentado, botar o fone, aí vem um, fala uma besteira, você tem que rir por conveniência. Eu acho um Exato. saco Eu isso. Eu também. acho um Eu tô um saco. saco isso. E assim, aí agora a gente pode até falar sobre o que você falou. Eu vi muito ocorrendo, porque como eu te falei, eu sou um cara que eu gosto muito, a gente vai entrar sobre isso também, sobre dublagem. Eu gosto muito de dublagem, então eu acompanho vários dubladores. E muitos dubladores, nesse período de pandemia, se reinventaram. A dublagem como um todo, ela se reinventou. Muitos dubladores montaram seu próprio home studio em casa, né? Essas cabines, microfone e tal, e gravaram de casa. Isso até então, eu vi vários também dubladores, vários estúdios de dublagem, falando que não tinha como, porque tem que ser no estúdio, porque perde a qualidade. E aí isso trouxe uma nova parada para dublagem. Por exemplo, você tem um cara que de repente tá morando nos Estados Unidos. É um dublador que você gosta muito, que você fala, cara, esse papel tem que ser dele, que eu gosto desse cara, já trabalhei com ele. Mas o cara tá morando lá nos Estados Unidos. Ele grava a parte dele e vai te mandar. Uhum. Então, assim, até aí a gente vê o quanto o home office poderia ter sido ruim para dublagem. Como tu falou, você conseguiu fazer 8 meses de programa de rádio totalmente remotamente. E quem ouve não vai notar a diferença. Então, assim, hoje você tem. A tecnologia, ela cresce tão rapidamente. Hoje a gente está falando de um celular que ele é tudo. Ele é um celular, um computador, ele é um. Ele é tudo menos um telefone. A gente raramente utiliza hoje o celular para falar alô. A gente faz tudo com o celular. Uhum. Edita vídeo, usa de microfone, faz tudo com ele. Falar alô, a gente não fala. Então, assim, a tecnologia hoje ela Uhum. vai crescendo tanto que aí, por exemplo, como falou, possibilitou você fazer seus programas. A gente vê uma porrada de dublador hoje. Eu tava vendo recentemente um dublador que eu gosto muito, que é o Guilherme Briggs, ele se mudou para Teresópolis, ou Petrópolis, eu não tenho certeza. Região serrana. Ele morava no Rio, porque os estúdios têm normalmente Rio e São Paulo, né? Então ele morava no Rio, Uhum. na Tijuca, se eu não me engano. E ele foi morar agora em Petrópolis. Resolveu ir para lá. Para você poder ter um pouco mais de privacidade, um pouco mais de Qualidade de liberdade, qualidade de vida, vida e enfim. tal. E ele falou, eles só querem mandar para ele trabalho. Ele falou, ele trabalha o dia inteiro, ele acorda, ele vai, pega lá, ele tem alguns trabalhos já marcados para aquele dia, ele entra na cabine dele, grava, ele fica lá em call com o diretor de dublagem. Aí o cara fala, ó, tá faltando um pouco mais de emoção, tá faltando um pouco mais disso, faz mais assim, faz mais assado, como ele Uhum. estaria dentro de uma cabine, num estúdio, com o diretor de dublagem ali. Hoje você tem tanto programa que facilita isso que por que não fazer, né? E isso no começo foi muito criticado, né? Porque, por exemplo, a Mabel, ela sempre levantou essa possibilidade de fazer em casa. Uhum, E no começo as pessoas falavam assim: nossa, mas você é louca, como assim? Fazer em casa não tem a mesma qualidade, né? Tem que ir pro estúdio. E que na verdade é um ritual, né? uhum, Você vai pro estúdio e não sei o quê, é um ritual, e eu acho que as pessoas já estavam, né, muitos anos, já estavam fazendo isso, então aquilo se torna parte de tudo. Ela falou que a pandemia ajudou, e a gente sabe disso, né, a fomentar isso. A uhum. pessoa, ela teve que se reinventar, ela teve que criar possibilidades, senão ela não ia trabalhar. E quantos dubladores a gente viu também que morreram, e quantas histórias de casas de dublagem a gente sabe, né, que de repente ali, né, tinha todo um cuidado, mas que naquele momento em que ainda não tinha vacina, não era possível prever se uma pessoa ia ficar doente ou não. Uhum. Então tem vários casos assim. E ela falou que ela começou a dublar. Na verdade, começou com a Globo. Eu faço parte de uma, vamos chamar de escola, chamada Grave for the Brain. Eu não sei se você conhece. Ela Não, tem não conheço. como, acho que madrinha, a Regina Bittar, que foi durante muito tempo a voz do Google. Ela faz várias coisas, é do Clube da Voz, é uma mulher assim incrível.
Então ela trouxe para o Brasil a Grave for the Brain e a gente sempre tem, quem é membro, né, da escola, tem palestras, Uhum. tem workshops, você pode fazer um plano de carreiras dentro desse projeto. É sensacional. Quem gosta de voz pode procurar essa escola, procura a Regina Bittar, porque é bem interessante. E aí, dentro de uma palestra, a Mabel falou sobre isso, que ela foi fazer o teste para Globo, né? Ela tinha que ir lá na Globo gravar, não sei o que, aquilo começou a ficar meio pesaroso para ela e ela viu a possibilidade dela fazer de casa. E aí ela viu que o mundo se abriu e aí ela podia aplicar também para dublagem. Ela tem o mesmo microfone que eu tenho aqui, que é um Apogee, que é um microfone pequenininho assim, super prático, uma super potência. Você pode conectar ele no iPhone, você pode conectar ele no seu iPad, no seu MacBook, e assim como tem outros também microfones ótimos em que você pode conectar no seu Android, no seu computador, no seu PC, e a qualidade é tão boa quanto, assim, né? Uhum. Porque a gente sabe que os dubladores, eles precisam, né? Eles têm que ser atores, atrizes, então eu também nessa pandemia consegui me formar, agora eu sou formada, então tenho DRT de atriz, posso agora começar a me julgar para Que esse foda. universo da Que dublagem, foda. que eu sempre gostei, assim, sempre admirei, mas admirei de longe, porque não era uma. Assim, não dava muito match comigo, sabe? Eu não conseguia ver essa possibilidade. Depois que eu comecei a pensar sobre isso e a ver a arte, gente, valorizem, porque as pessoas têm um pouco. É porque a gente gosta disso, então a gente sabe o quanto é foda uma pessoa trabalhar com a voz. Mas tem várias pessoas, eu não sei, me acham no Instagram ou por causa da rádio mesmo, me mandam mensagem. Falando, eu tenho uma voz boa. E às vezes a pessoa tem uma voz boa mesmo. Mas o que Uhum. é ter voz boa? Talvez comunicar. Hoje em dia não existe voz bonita, voz feia. Tipo, é você ter a sua Saber dicção boa, utilizar a né? dicção, exatamente. É. E aí a pessoa, tipo, sei lá, te manda um material, te manda alguma coisa, e é aquela voz formatada de dublagem, do que ela acha que é Que é dublagem. dublagem, Então, né? Daqueles besterol então americano que a assim, gente vê, né? total, total. Então as pessoas elas precisam estudar para você chegar naquele nível de Mabel, chegar no nível, sabe, assim, de trabalho, de você ser reconhecida pelos seus papéis. Isso é um trabalho imenso, né? Você precisa se dedicar muito, porque você só tem a voz ali, né? Você precisa passar todas as emoções com o corpo de outra pessoa, gesticulando, que não são gestos seus, assim. Então, assim, é muito foda mesmo. Eu ainda não tenho, assim, eu fiz alguns cursos da Mabel, fiz algumas outras coisas, mas de fato eu não me sinto preparada. Já fiz voz original de algumas animações e tal, mas mais voltada para a publicidade, que é uma área que eu Uhum. trabalho mais. Mas assim, quero muito que essa pandemia possa acabar total, assim, sabe, para a gente poder se jogar nesse mundo. É, Mas tem eu. umas casas que já estão abertas, né? Aham. Porque Eu e meu irmão, a gente sempre foi muito fã de dublagem. Tudo começou principalmente com Cavaleiros do Zodíaco, porque ali foi o primeiro momento que a gente conhecia, começou a conhecer os atores que faziam as vozes do Cavaleiro do Zodíaco. Então era muito assim, tipo assim, a gente via Cavaleiro do Zodíaco, aí depois via um filme dublado e falava, ih, caraca, é a voz do Yoga do Cavaleiro do Zodíaco. E, ó, essa aí é a voz do Seiya. Até depois descobri que era o Baroli que fazia a voz do Seiya. Aí, por exemplo, eu apatou as crianças. Caraca, a Jane é a Mabel. O Damon Wayans, quem faz é o Marco Ribeiro. Então, assim, aí a gente começou a gostar mais ainda. Mais ainda. E a gente começou a ver muito. Tipo, eu e ele, provavelmente assim, a gente sabe. É muito engraçado. Quando a gente tá conversando. Várias vezes tá tocando tá vendo uma animação, eu falei, caraca, aí, ó. Aí a gente fala o nome do dublador. E aí a galera, tipo, como assim? Tipo, a gente gosta bastante. Aí a gente, ou então, quando a gente não lembra o nome do dublador, a gente fala, ó, esse aí é o tal, aí fala o nome do personagem dele. Então, assim, a gente gosta bastante de dublagem. Eu acompanho bastante também dublagem. E, cara, como é que foi conhecer a Mabel? Carol? Ih, gente, acho que a Carol caiu, eu não tinha notado. Calma aí. Oi, é que tinha caído. Na verdade, eu não estava te ouvindo e depois veio tudo junto. Aí foi porque eu Você- falei, entendeu por que tem que ser minha câmera separada?
Aham, É pra uma sim. dessa. Vamos lá. Eu não lembro até onde você começou a ouvir. Aí eu tô falando, aí meu irmão, a gente começou com Cavaleiro do Zodíaco. E aí, os Cavaleiros do Zodíaco, a gente começou a ouvir. Pô, aquele dublador. Quem é aquele cara que faz a voz do tal? E a gente começou a pegar o nome dos atores. E a gente começou a curtir Uhum. muito, muito, muito esse no universo de dublagem. E, e aí, hoje em dia, por exemplo, eu sigo pelo menos uns 10 dubladores no YouTube, de canais, no Instagram, então, vários e vários. E aí, assim, eu já começo a saber o nome do dublador, saca? Tipo, tava aparecendo a voz, eu falei, caraca, pô, Charles Gavan. Ó, esse aqui é o. É o Briggs, esse é a Mabel, o Marco Ribeiro, o Wendel. Aí começa assim. E aí eu comecei. É... 10? Ah, não, muito mais. Tô dando-se por alto. Se a gente for parar pra ver, é Um muita monte, coisa, é né? muito. Gosto muito de dublagem. E eu comprei, por sinal, a Mabel, uns anos atrás, ela vendeu um livro que era da Sociedade Brasileira de Dublagem. Era um livro que ela tinha feito. Eu comprei esse livro e, cara, maravilhoso o livro, por sinal. É... E aí, assim, eu sempre me apaixonei muito por dublagem. Eu falando muito com meu irmão sobre isso. E aí a gente começou literalmente na época dos Cavaleiros, a gente a ver os atores dando voz aos personagens, e aí depois eles começaram a aparecer muito mais também. E aí a gente começou a ver, por exemplo, o, o Bardavin, que faleceu recentemente. Cara, ele é ator da Globo 20 milhões de anos e a gente sabia quem era. E, tipo, Aham. aí depois que, obviamente, a gente foi vendo, cara, é o esqueleto do He-Man, é o Wolverine, o cara, mas assim, já é ator da Globo pra caraca, muitos anos. Entendeu? Então você começa a ver e tu fala, caraca, o cara é ator da Globo e, tipo, é dublador há quantos anos e. Caraca, que da hora, legal a gente poder ver isso e tal. Então, assim, é um universo que eu gosto bastante, dublagem e tudo mais. Já tive vontade de estudar um pouco sobre isso, porém, eu acho que um fator que pega pra mim, hoje talvez não tanto, era o fator de que, por exemplo, com Maricá, as escolas ou cursos de dublagem são na capital do Rio, né? Aí, ou ia para o Rio, só que agora temos home office, então já começa a pingar aqui já a. Eu sei que, obviamente, para ter, depois tem que tirar o DRT, tem todo aquele procedimento também, mas eu queria pelo menos fazer um curso de dublagem para entender ainda mais esse universo que eu gosto tanto. Porque você pode fazer o curso de dublagem, se formar no curso de dublagem, bom, você não pode exercer porque você não tem o certificado de ator. Isso eu sei, mas você pode Tem fazer o. algumas casas que nem aceitam antes, né? Tem curso que não aceita se você não tiver. Tem. Interessante, eu já tinha visto alguns locais que permite você fazer, até para você conhecer se realmente é uma coisa que você quer fazer, que você pode até no processo fazer o peça de teatro, alguma coisa para te gabaritar para você ter o seu registro. É, mas aí eu, tipo assim, eu queria mais ver mesmo como é que é, gostar, eu gosto muito de dublagem de verdade e gostaria mais de conhecer. E aí agora que eu sei que eu tenho uma amiga que tá envolvida nessas paradas, então, aí agora então eu vou perguntar, perturbar pra caramba. Pode me chamar. Mas é um universo muito novo, assim, pra mim, sabe? São possibilidades, assim, infinitas que às vezes a gente nem sabe, né? Como usar, porque tem as casas de dublagem, mas como eu falei, também tem voz original. Você pode ser voz original, sei lá, de vários produtos publicitários, né? Então, assim, Uhum. é bem interessante mesmo. É bem louco, assim, pensar que a sua voz pode te levar a vários lugares, Não, né? é, Você nem é, é imagina. maneiro. É maneiro quando você falou, até que eu tava a gente falando assim, eu falei, pô, Carol, eu coloco o quê no teu nome? Tu falou, bota radialista que pega tudo. Porque literalmente, você trabalha com a voz no rádio, como você falou, propaganda, vendendo algum produto, como dublagem, como fazendo seu podcast, enfim, você pode utilizar sua voz de tantas formas, seja vendo também quem é a Carol, como simplesmente a voz, emprestando a sua voz para um personagem, para uma marca, ou qualquer outra coisa, né? O leque de opções que você ganha, o profissional da voz, é surreal, né? Sim, sim, isso é incrível, né? E na pandemia, eu acho que a gente soube dar valor mais à voz, justamente por conta dos podcasts. É claro que, tipo assim, os com vídeo também bombam, mas eu acho que a sementinha ali, né?
Com o Spotify também comprando o Anchor, foi um boom, assim, as pessoas começaram a entender que elas com o celular, elas também conseguem fazer, elas também conseguem ter voz. Então, isso cai naquilo que a gente falou lá na frente, né? Quer dizer, lá atrás, que foi o fato da gente conseguir ser a gente mesmo, né? Então, tipo assim, é a minha voz. E então, quando uma marca procura a minha voz, ou procura uma voz que tem referência, assim, né, que se parece, pô, a minha marca pode ser feita pela voz da Carol, que é uma voz jovem, que é uma voz pra cima, que é uma voz, né, de 20 e poucos anos. Tenho 30, mas tenho uma voz de 20 e pouco. Mas aí Mas, ninguém precisa assim, ver, era só a voz, tem prestando a não, voz, né? claro. Mas assim, é muito legal, né? É uma credibilidade. E, tipo, eu só tenho a minha voz, nenhuma outra pessoa tem a minha voz. Então, assim, a gente precisa valorizar muito isso, né? Porque o mercado, você sabe, como qualquer outro, quer, tipo assim, todo mundo faz, né? Agora tem cursos, tipo, vários cursos, venha e ganhe 10 mil por mês, não sei o quê, trabalhe com a sua voz. Tem um monte de curso assim que eu acho que eles são válidos também, porque várias pessoas podem ter a possibilidade de descobrir e é muito E depois interessante até mesmo se trabalhar com isso. aprofundar, né? De se achar legal, né? Mas aquele primeiro Exatamente. contato, né? Mas isso meio que fode o mercado também, porque se tem Uhum. alguém que, tipo assim, sei lá, dá tanto aceita receber tanto pela sua voz, que é a única, que é a sua, que você não deveria fazer isso, automaticamente fode com o mercado, porque daí a pessoa vai achar que é assim que funciona e tá tudo bem se eu cobrar, tipo, sei lá, pouquíssimos reais pela sua voz. Mas enfim, isso é uma educação que a gente tem que desenvolver também, né? Essa escola é muito legal porque ajuda a gente a precificar, ajuda o Uhum. mercado a se levantar. E quem quer trabalhar com a voz, quem tem esse desejo, essa vontade, eu acho que precisa pegar as pessoas que são referências, né? O Instagram aproxima a gente de muitas pessoas legais. E olha, eu vou te falar que esse mercado da voz é um mercado muito fofinho, muito coração quentinho. As pessoas, se você manda mensagem para as pessoas, elas respondem, isso é muito legal, porque assim, eu vinha de um mercado de TV que as coisas eram muito assim, né? Você aqui, a pessoa nunca ia te responder. Uhum. Então, esse mercado da voz, as pessoas te respondem, sabe? As pessoas querem te ajudar. Não, claro que existe, né, assim, concorrência. Só que a concorrência é através de castings. Ela não quer saber se você tem a voz parecida com a dela, então ela não vai te dar uma informação. A pessoa te dá. Então vá no Instagram, procure essas pessoas, faça como você falou, né? Que vai, procura, segue. Quando você tem curiosidade, eu tenho certeza que você vai lá, pergunta para a pessoa, que o dublador responde. Então, assim, esses artistas de voz são muito gente boa, muito. Eu não conheci nenhum e nenhuma até agora que me abalou, assim, por um lado ruim, sabe? Todo mundo Uhum. é muito legal. Só pra gente falar de nomes. Para a Mabel, quem você já conheceu? Olha, tem a Regina Bittar, né, que tá sempre com a gente, Uhum. através do Grave for the Brain. Tem a Carol Carvalho, que é uma profissional da voz, assim, também do Clube da Voz, que é maravilhosa. Ela tá sempre lá no Instagram, dando dicas de precificação, dando dicas do relacionamento, né, com agência, com produtora. Eu fiz um curso também com a Malu Pontes, que eu acho que a Malu nem mora aqui, mora acho que em Orlando, não sei, e vive da voz também. Eu gosto muito da Ana Paula Faria. Cara, tem muita gente boa, muita gente assim. Eu só citei mulheres porque assim, as minhas referências são sempre mulheres. Eu Uhum. citei o Nicola, que é um diretor também, que eu trabalhei no começo, que eu trabalhei ali quando eu me descobri, né, na possibilidade de trabalhar com a voz. Mas essas mulheres são maravilhosas. E você pode também, quem gosta de voz, pode ir lá no site do Clube da Voz, porque tem várias mulheres potentes. Segue essas mulheres, mande mensagens para elas. Tem os caras também, mas eu vou te falar que os caras eu sigo menos, assim, sabe? Tem o Bruno Rochel. Bruno Rochel, eu gosto bastante dele porque ele tem uma voz jovem, então, tipo, meio que tá no mesmo segmento, assim, sabe? De inspiração do meu. Então, eu gosto bastante. Tem muita gente, tem muita gente. E o mercado só tá crescendo, sabe? E quando você vê publicidade, gente, publicidade tem em todo momento.
Tem a possibilidade de, desde você trabalhar com carro de som da sua própria cidade para começar, até fazer publicidades nacionais, até fazer para fora, né? Se você sabe falar outra língua, as possibilidades triplicam, sabe? Então, assim, é um mercado muito bom, um mercado bem legal. E para mim, dá prazer, sabe? Você pega um texto legal, você pega um texto bom, você vai lendo, você vai entrando no personagem. Então, assim, para mim é muito legal. É, tipo, super divertido, sério, eu gosto bastante. Show. Vamos manter esse contato, Carol. Vamos manter esse contato. Carol, chegamos no Vamos. momento. Chegamos no momento, o momento top. O que é o momento top? O momento top, eu vou fazer algumas listas e você vai citar. Já falamos isso em off. Você veio dizer pra mim que não tem. Pessoa aí que pô, faz negócio dos cinemas das vidas aí e vai falar pra mim que, pô, não tem favorito. Vamos fazer aqui uma lista. Eu quero lista, eu quero Menina, nomes. eu sou péssima, ascendente em gêmeos, querido. Ó, Olha, a gente vai ficar aqui 500 anos. não, vamos começar mais fácil ainda. Eu vou começar mais fácil pra você. Ó, cita 3 artistas, aí eu digo artistas da música que você mais gosta. Pô, é mole. Música. Meu Deus, sério. Eu devia ter vindo preparada para isso. Ah, cara, olha, eu vou citar uma banda que eu sempre gostei, assim, e que e que eu escuto sempre. Na verdade, são duas bandas, assim, Uhum. que eu vou falar. Que é The Gathering, que eu amo desde que quando a gente se conhece. Desde The Desde Gathering. essência, desde É. 13 anos. E vou citar Los Hermanos, que também, ó, é uma banda que eu amo Tamo desde junto sempre. demais, tamo junto demais. Los Hermanos é uma das minhas bandas favoritas. É. E, nossa, dá branco, para com isso, garoto. Você devia ter avisado, eu não sei, eu não funciono sob pressão. Eu vou fazer facilitar pra você. Vou falar as minhas e aí você já vai, de repente vai, eu ainda vou ser mais ainda, você mais a Diga. fundo, ó, 3 nacionais. Los Hermanos, sem sombra de dúvida, Selvagens à Procura de Lei Ah, e Maglore. São 3 bandas de rock. Maglore e Selvagens à Procura de Lei são bandas do Nordeste. Uma é da Bahia e outra de Fortaleza. Maravilhosa. Los Hermanos aqui do Rio, não tenho o que falar. É muito foda, Los Hermanos é lindo demais. E aí, internacional. U2. Isso também desde a minha época de escola, sempre gostei pra caramba de U2. Foo Fighters, para minha tristeza, Taylor Hawkins. E, em primeiro lugar, como sempre também desde a minha época de escola, não muda, Pearl Jam. Que Pearl Jam é vida, Pearl Jam é agro, verdade. Pearl Jam é pop, Pearl Jam tá aqui, ó. Tá aqui no Agro braço. não, agro não. Agro não, tá Agro aqui no não. braço já. Amo Pearl Jam, desde molequinho, né? Desde de sempre. Na escola também já era apaixonado por Pearl Jam. E aí, gente, ó, eu contei isso ontem. Ó, Carol, vê se você lembra. Até legal agora a gente falar disso. Tava falando ontem com a Miau, que foi a convidada de ontem, que ontem bateu o recorde de Thor de Papo aqui com ela, por sinal. Ficamos aqui, eu e ela, 4 horas e tanto. Caraca. E aí eu falei pra ela que na minha época de escola, eu tinha um grupo que a gente ia pro fundão da sala, levava-se um Discman e levava as caixinhas de som de computador. Aí eu falei que já teve ocasiões, eu não sei se você lembra disso, mas já teve ocasiões de a gente fazer alguns churrascos também no fundo da sala. Você não lembra da parte do churrasco? Não, não. Que churrasco, A menino. gente faz. Não, Comigo junto, não, tô não. falando o seguinte, eu falei pra ela que eu fazia churrasco, já teve vezes que a gente fez churrasco. Não sei se você estava, porque na verdade a gente pode parecer A gente, muito, a gente durou 1 ano junto. então, é isso que eu ia falar. A gente estudou só o terceiro Só o ano, né? terceiro ano. Então, não rolava churrasco, Então, não. então, com o Caio e com o Brian, por isso que eu tô falando, eu tenho essa imagem da gente lá no fundo com, Gente. Caio, Brian, Tinha a irmã do Caio também. A irmã do Caio Letícia, estudava com a gente. verdade, Letícia. Aí tinha Jorge e o Wagner também participando da bagunça. A gente fazia lá no fundo, é por isso que eu tô falando. Eu fiquei na dúvida se você lembraria, mas você lembra do CD com a caixinha de som.
Eu tenho uma péssima memória, mas eu lembro que a gente escutava música. Você me Mas eu apresentou não... o The Gathering ali. Que você trazia o CD do The Gathering pra gente botar no CD e ficava ouvindo aquelas músicas, que é músicas Nossa, a gente é mais velha, hein? instrumental. CD, Discman, Discman nossa e aquelas senhora. caixinhas de computador, velho. Brancas, né? Brancas, é isso aí. A gente Amareladas, aumentava o amareladas. som, ficava parado meio assim, por aqui. A gente achava Aham, mó barato. aham. Aí, Cara, gente. sabe o que que eu lembro também dessa Hum, época? Que o Brian levava, eu levava guitarra, o Brian levava, não sei se ele tinha baixo, não sei, tipo, carregava, sei lá, 30 minutos o negócio pra escola. pra tocar 10 minutos no Gente, recreio. Fizemos muito isso. adolescentes, Ah, né? outra coisa, gente. Dei aula para a Carol de guitarra. É É verdade, verdade. é Eu verdade. lembrei aqui agora. Aprendi? Não, Não. É bom professor? Não não sei. sei. Ó, eu posso dizer, Desconfio que não. ó, eu posso dizer em minha defesa que em breve eu vou trazer aqui o meu primeiro aluno. Ele é psicólogo, não sei se tem a ver. Olha. E é vocalista de uma banda aqui da cidade, muito boa. Eu vou trazer ele aqui pra gente trocar uma ideia. E aí eu posso perguntar pra ele se eu sou bom aluno ou não. Se eu sou um bom Aí professor ou ele, não. aí você tira a prova dos 9. Tiro, tiro. Aí, ó, deixa eu ver aqui, mais para. Você chegou a participar daquele. é, Daquele evento que a gente fez na escola, que foi uma. Eu não sei se foi uma feira de ciências, que tinha um esquema que era. Eu acho que foi na biblioteca, que ia passando por todas as fases. Aí tinha um jornal, depois tinha o Brian fumando um papel chamequinho. E aí, você lembra disso ou você já não estava estudando com a gente essa época? Olha, eu vou te falar que eu nem sei aonde ficava a biblioteca da escola. Não, Você falou desculpa, não era biblioteca, eu biblioteca, não, falei sala assim, de vídeo. Foi na sala de vídeo. A biblioteca era do lado de fora. não, A biblioteca ficava em não. frente à quadra. Ah, pode crer, pode crer. A Lembrei. gente fez uma Mas, parada que fez todo mundo no terceiro ano. Aí a gente fazia tipo um trajeto. A gente botou uns sacos plásticos pra fazer um trajeto. E aí entrava primeiro um jornal. Aí do jornal ia pra uma cena que a gente fazia tipo. Era tipo um teatrinho com várias cenas. Eu não lembro se você já era ou se você ainda tava na sala nessa época. não, eu não lembro disso. Pô, foi a Cara, feira todas de essas ciências. memórias eu não tô. Pô, que isso? Não, mas ó, a partir do CD você lembra. Eu lembro, Do The eu Gathering lembro, você isso eu lembra. lembro. Deixa eu, ó, vou trazer uma outra que com certeza você vai lembrar. Deixa eu ver. Ah, não, você não tá lembrando dessa parada agora aqui, me veio à cabeça, mas você estava assim, você não tá lembrando, porque tem uma foto que um tempão atrás eu vi do Jorginho. Você lembra do Jorginho? É. Beleza. Eu vi do Jorginho postou uma foto há uns anos atrás, na qual tá a turma toda no corredor do CIEP. Depois dessa apresentação, eu tava até com um chapeuzinho a lá chorão nessa foto. E você tá na foto. Eu vi uns Gente, anos não, atrás. mas ó, vou te falar, eu tenho uma péssima memória. Eu não sei como que, eu acho assim, você percebeu, né? Como começa um assunto, eu dou uma volta pra falar um negócio, é porque eu me perdi no meio. Então, assim, eu tenho uma péssima memória, não lembro o que que eu comi, não lembro onde eu moro, assim, em rua. Então, assim, Ó, a pode ser que. informação, ó, o Thiago falou, ela participou sim, porque eu lembro que eu conversei com ela e com o Caio nesse dia, e fui porque eu tava estudando no Marcelo Rangel, e eu fui ver o Jorge, Isso. meu irmão. Ah, Que o meu irmão não estudava lá no gente. CIEP. Meu irmão já tinha se formado. E ele tava estudando, tipo, pré-vestibular no Marcelo Rangel. E aí o Hum. Jorge, ele conhecia já o Jorge de lá. Que o Jorge também Mas quem que é fazia. Jorge? Jorge não Era lembra, da não? nossa Era aquele sala? cara grandão, gigantão. Altão, gordinho. Lembro, Viu? lembro, Aí lembrei, tinha o lembrei, Jorge e lembrei. o Wagner que andava com ele. Que era um mais parrudinho, lourinho. Hum, que legal, e você tem um contato dessa galera toda ainda? Então, o Wagner eu tenho porque eu sou amigo do irmão. O Wagner é meu amigo de infância. Então eu não tenho do Wagner, mas eu tenho do irmão do Wagner, que é o Eric. O Jorge, já cruzei com ele algumas vezes na rua, ele me cumprimentou. O Caio, se eu cruzo na rua, eu falo. O Brian eu ainda tenho mais contato, ainda mais por internet, a gente troca ideia algumas vezes. Como que. Ah, manda um beijo pra ele. Brian virou guitarrista de banda de forró. É a cara dele, isso. Ele virou Era, guitarrista de banda de era, forró. era o destino dele, isso. Ele casou com uma moça aí e tal, que era do circuito de forró e tal, e aí virou músico de forró.
Gente, mas sabe que eu acho que a gente zoava ele com isso? E ele fazia uns forrozinhos na época, uns negocinho meio É louco verdade, assim. ele tá com 2 filhos, o Brian. 2 filhos? É. Eu tenho 2 filhos. Legal. Não, eu sei, mas é porque Mas já quem? acompanhei, né? Ele eu não sabia. Que era da nossa turma. O Richard vai ter filho, é que ele não era da nossa turma, né? Richard vai ter filho? Vai. Cara, eu não falo com o Acho que, Richard há eu acho que muito já anos. nasceu, na verdade. Acho que já deve ter Sério? nascido. Que Sério. legal. Cara, a última vez que eu falei com o Richard foi antes da pandemia. Então, ele fez um super favor, ele é muito querido. Ele me mandou uns documentos que a mulher do lado do CEP não queria me mandar e tal. Eu lembro que Ele você me comentou mandou. comigo. Então, ele conseguiu me mandar. E foi super solícito, super legal. E eu esqueci de entrar em contato com ele. Absurdo, né? Mas é na minha cabeça mesmo. Ele vai me perdoar, porque ele sabe que eu sou assim. Não, então, Ó, eu te levei pra conhecer lá o Centro Espírita. Lembro, Foi lembro. lá que tu conheceu o Black, por sinal. Foi, nossa, eu amo O Black. Black é a Gabizinha também, a Carol, você acha que você conheceu lá, né? Não, a Não? Gabizinha eu conheci por causa da Da Gabizona. Gabizona, verdade. Verdade. E, e a Gabizona também. Ela não quer a minha amizade, mas eu adoro ela. E. Cara, eu adicionei ela há um tempo atrás. Mentira, isso vai ficar gravado, Gabi. Se você vê isso, é mentira. Eu sei que você me ama Eu também. adicionei ela um tempo atrás, mas assim, a gente perdeu o contato. Tipo, eu acho que eu tenho ela em alguma rede social, mas a gente nunca trocou uma ideia. Eu acho que ela mandou solicitação, ou eu mandei e ela aceitou, sabe? Mas nunca trocamos ideia. Já se cruzamos na rua, sabe aquela coisa de, tipo, Aham. olhar um para lá do outro, mas ninguém se cumprimentar? Ah, eu Ai, que horror! É. Eu tô te falando que eu tô antissocial pra caramba. Eu tô antissocial. Eu tô Nossa, para com péssimo isso, nisso. menino. É, eu tô péssimo com essas coisas, eu tô antissocial pra caralho. Mas aí a Gabizinha eu conheci através dela e, nossa, eu tenho muito carinho, assim, eu morei em muitas cidades, né, tipo, conheci e tenho amizade em todos os lugares, assim, mas eu lembro sempre com muito, foi uma época muito difícil, particularmente, pra gente, Uhum, pra minha família, eu estar lembro. em Maricá, né, foi muito complicado, foi muito difícil, minha mãe ficava com, né, tipo, meu pai não existia naquela época, e... E, E pô, vocês. a minha mãe bancava tudo. E vocês Então, ficavam. Vocês moravam ali em cima, ali perto de Aracatiba. Era isso literalmente um era, cubículo de vocês, né? era tipo assim, não era nem quarto e sala, era tipo, como é Era que um fala? todo. Conjugadão? É um todo, né? É. Mas assim, a gente cresceu muito. Você lembra da Laila? Uhum. Da Lailinha? Eu Então, falei pra você, não sei se você lembra dessa frase. É o único poodle que eu gosto. aham, todo mundo falava Porque isso, assim, todo ela me mundo. adorava. Eu chegava na tua casa, ela Fofa. vinha brincar, era uma fofa. E o poodle tem o hábito de querer me morder. E aí eu sempre falava que o único poodle que eu gostava era o poodle da Carol, porque ainda não me mordia. A Lailinha era muito fofa. Linda. Viveu até os 18 anos. Caraca! Uhum. Maravilhosa, maravilhosa. Então, assim, tipo, a gente sempre foi muito unido, né? E foi muito legal ir em Maricá, assim, apesar de todas as coisas, eu tenho lembranças muito positivas, muito legais. E vou te falar que não existe céu igual o céu de Maricá. É uma coisa louca. Eu falo isso pra todo mundo. O céu de Maricá, eu não sei como tá hoje, mas assim, era de se falar assim, de você parar na rua e falar assim, caraca, É que é bem isso, limpo, né? gente? Muita estrela, é muito. Não, e É, detalhe, a gente tava falando aqui, você morou um ano em Maricá, não é? morei um ano. Foi uma E coisa assim parece que, muito tipo, e rápida. parece que foi coisa pra caramba. Uhum, Em um é ano, verdade. ó, eu falei vários fatos aqui, e em um ano ela me apresentou a minha digníssima esposa de hoje em dia. E a minha mãe ficou puta, viu, com o dia que vocês saíram, que vocês conheceram. Porque a Amanda voltou fora da hora que a minha mãe Eu estipulou. lembro disso. E ela falou assim: olha só, se essa menina não chegar nos próximos 20 minutos, eu falei: não, ela já tá chegando. E Tipo, não vocês tinha têm sinal de celular. vocês. Não tinha Não celular existia naquela celular. época, é E aí eu verdade. falei assim: não, ela tá chegando, eu vou descer. Desci, fiquei lá, ó, mó tempão. Falei assim: nossa, quando a Amanda chegar, cara, sério, ela vai ouvir. E vocês demoraram, viu? Mas tudo bem. No final vocês casaram, tá tudo certo. Exatamente. Ó, Valeu a pena. eu conheci a Amanda. Aí eu também vou fazer muito cálculo pra trás, não é muito bom pra mim, não.
A Gabizinha aí, ó. Gabi chegou, viu? E aí, Gabi? Gabizinha? É, Ana Gabi é Ana Gabizinha. Oi! Essa Eu época não era. consigo É acompanhar. verdade, essa época era boa, né, Thiago? Porque a Amanda não falava. Agora, minha filha, ó, cotovelo. Mas eu amo ela assim mesmo. Eu conheci a Amanda no aniversário da Carol, que a Amanda veio pra cá em agosto, não é isso, Carol, seu aniversário? Isso, 12 de Viu? agosto. Caraca, me respeitem, lembra o mês, cara. Aí ela veio em agosto, a gente não falou nada, não trocou, só troca de olhares. E aí ela só veio novamente ah, em outubro no meu aniversário. Agosto, Ela no... também faz aniversário em outubro, não, não ela faz em faz? setembro. Lembro muito, mas tá quase ali, né? Aí a gente só foi ficar a primeira vez em outubro daquele ano. E aí depois também daquele ano. Tempos, né? Mais ralentado. E detalhe, gente. Minha esposa que pediu pra ficar comigo, tá? Pegou o telefone com Carol, o meu telefone, me ligou e chegou falando assim: ó, o papo é esse, é isso, quer? Eu falei: quero. Tá, vamos, e quero. Aí veio ficar no Natal, no aniversário, no meu aniversário, já veio e já ficou. Aí nesse dia, ela não dormiu na minha casa, foi a primeira vez que ela veio. Ela dormiu na sua casa. E aí foi isso, Hum. aniversário e tal, ficava lá, ficou até em casa até altas horas. E aí depois daquela vez eu fui levando ela até a tua casa, que não era longe, mas também não era perto. Dava pra ir andando, mas Nossa, tem era seu. muito longe. A sua casa É. era muito longe. Não, era Boqueirão, era Satiba, não é muito longe, não. É Eu não lembro. uns 15 minutos andando, talvez, por aí. Cara, você deu maior sorte. Hoje em dia, ali embaixo é uma churrascaria. Ali em cima, quem mora em cima deve feder a Mas já churrasco. era uma churrascaria. Não, mas agora é a churrascaria, sabe? Tipo assim, a parada toda lacrada agora, a entrada é por dentro, é uma parada muito surreal. Tipo assim, a Nossa. Mas entrada existe ainda, é o mesmo lugar, assim. existe. Acho que são 2 ou 3 Olha. apartamentos ali em cima, continua existindo. Ai, que legal. Legal. Tenho boas lembranças de Maricá. É verdade, morava em Araçatiba perto da Gabi. Hoje. Ó, Gabi, sabia? Gabi está casada, você sabia disso? A A Gabizinha. Gabizinha, casada já. Todo mundo já tá casado. Todo mundo já tá nessa vida aí, Carol. Essa vida aí Com de. filhos, né, gente? É. Eu fui fazer. Eu tenho logo 2. Entendeu? E não, pior é, minha Mas a filha. Gabizinha ainda não tem filho, Não, não, né? Gabi. Ou Não, tem? não, né, Gabi? Eu não sei porque eu também não vejo a Gabi há muito tempo. Eu tenho mais contato com a Gente, vocês Carol. moram na mesma cidade. Como Não, assim vocês não cara. se veem? Não, aí não se vê. Porque assim, eu na pandemia eu fiquei extremamente recluso mesmo. Então, assim, agora que eu Ah, tô começando a sair mais. aham. Eu tenho pouco contato com a Gabi. Ela é consciente. A Carol, a irmã da Gabi, tem 2 filhos. Aí eu tenho mais contato Ah, com sim. ela. Até por Você ó, sabia. no. Foi em quando? Foi em fevereiro. Foi aniversário do meu filho. E aí a Carol com o Pedro e os filhos vieram pro aniversário do meu filho. Foi a primeira vez que a gente se viu na pandemia toda. A gente só falava por live. Uhum. Então a gente se viu muito pouco. Agora, então vamos lá. Você já pensou? Já deu tempo agora de refletir, respirar. Falou aí já Los Hermanos, The Gathering e. Cara, eu vou ter que falar então uma mulher que eu escuto sempre, que eu amo, e que a gente falou de Portugal, e ela é professora lá em Portugal. Vou falar sobre a Adriana Calcanhoto, que eu amo demais. Boa, boa. Ah, me diz o seguinte: quando falar em desenhos animados, o que te remete? Pode falar os desenhos que você mais lembra. De repente não são seus favoritos, mas que você, tipo, logo bate.
Ó, De supetão. A Carol, o Gabi, a Carol, é tipo assim, ela apresenta a palavra. Ela falou, The Gathering você me apresentou. Ela apresentou The Gathering pra todo mundo. Entendeu? Ela, tipo assim, Aí ela falou isso? você já ouviu falar a palavra do The Gathering? Era a Carol com o CD do The Gathering, assim. Ela apresentava pra todo Olá, tudo mundo. bem? É verdade, é Era verdade. muito legal, era muito legal. Eu gostei de conhecer o The Gathering. Então, desenho animado, ó, vou falar os que vêm na minha cabeça, assim. Doug, Nossa, Doug. clássico. O Fantástico Mundo de Bob Nossa, era muito legal. Adoro o Fantástico e Mundo de Bob. Cavalo de Fogo. Nossa senhora, ó. Parabéns, mandou muito. Mandou demais. Mas esses são os clássicos da nossa É, infância, qualquer pessoa pô, lembra não, mas ó, desses. os meus, eu fui porque assim, eu sempre. Eu acabei pegando um pouco também da leva do Cartoon Network. Apesar de não ter TV a cabo, eu tinha primos, tias minha, que tinha Cartoon Network. Então eu peguei, por exemplo, a galera que era, tipo, o Johnny Bravo, Coragem com Ah, eu nunca Covarde. gostei. Nunca gostou? Ai, era Johnny Bravo, não. Como assim? Não Um via hétero graça. top tomando porrada de mulher é lindo. Não, mas eu não sei, nunca Nunca. gostei de Johnny Bravo. Pô, adoro Johnny Bravo, Coragem com Covarde. Maravilhoso. E um que eu gosto pra caramba, Inspetor Bugiganga. Maravilhoso Eu também, adorava adorava. esse desenho. E aí tu falou, tipo, Cavalo Adorava. de Fogo. Tinha um desses do SBT que você citou, principalmente, que tinha, cara, que era Fly. Fly? Era um que Não lembro. era tipo um anime, mas era um desenho que era um garoto, que era um guerreiro, e aí ele ia. Aí tinha até a musiquinha que também tocava. Na época passava junto com Cavalo de Fogo. O Fantástico Mundo de Bob eu acho que já era um pouco depois, junto com Doug. Mas o Cavalo de Fogo provavelmente passava perto. Não, é porque assim, Thiago, Full Metal é anime. Metal é anime. Eu não vou falar de anime com a Carol. A Carol não consegue falar lista de desenho, não vai falar lista de anime. Não Mas vou. eu não sou da época de anime. Ela não é otaku, não, Thiago. Não, Ela é não só assistia. metal. Ela é só do metal, entendeu? Ela é do The Gathering, tinha a Épica também, que ela me mostrou uma vez. Qual era a outra também que ela me mostrou uma vez? Aquela com. After Forever. Nossa! Ela me mostrava as paradas assim dos metal trevoso. E aí eu olhava aquilo, tipo, não era som pra mim. E aí, e aí, gostou? Eu falei, Acho que você gostei. gostava, não gostava, Gostei. não? Não, Olha, assim. só no truque. Não, deixa eu te falar. O Obviamente. Brian gostava, então Mas ele o fingia Brian, muito bem. cara, o Brian tava sempre assim, né? Sempre rindo. Ele podia botar qualquer som pra ele que ele gostava. Tava bom, né? Obviamente, você Tudo tava. botava uma banda dessa pra eu ouvir, tipo, era legal. Ok. Muito melhor, de repente, você botasse um forró, alguma coisa que não me enche tanto os olhos. Mas eu nunca fui muito de metal, assim. Por que pareça, eu comecei a ouvir um metal um pouco mais pegado agora. Tipo, eu ouço bastante Slipknot, Slayer, e isso eu até ouço bastante. Mas metal desses mais melódicos, mais, né, um pouco mais desse instrumental e tal. A Amanda também de vez em quando bota, gosta de épica, gosta de. Tem uma que ela gosta pra caralho, eu esqueci o nome. Aí eu acho que é Manowar, mas Manowar não é heavy metal desse, assim. Sei lá, ela bota umas paradas desse que, que rola de boa. Carol, muito, Oi. muito, muito obrigado. Foi extremamente divertido lembrar todos os causos, ouvir você falando do seu ofício com a voz, o quanto que dá para se utilizar com a voz. Foi muito divertido, foi muito legal. Adorei. Aproveito e já falo que tá mais do que convidada para voltar outras vezes. Aqui, o bom do Thor de Papo é que, como ele é um papo descontraído, ele sempre vai ter assunto para a gente poder voltar fazendo duas vezes, três vezes, quatro vezes, parte cinco. Então, tá mais do que convidada. E nesse momento agora, deixa aquele famoso recadinho final, um receita de bolo, um miojo diferenciado, né? A palavra é sua, minha querida. Não, eu adorei, adorei também. Falei assim, gente, o que que eu vou falar? Meu Deus, não tem pauta, gente. Fiquei um pouco assim tensa, mas foi muito legal. É muito bom rememorar, né? Tipo, relembrar as coisas boas.
E quero voltar aqui, porque tem uma série que eu roteirizei que vai estrear no Globoplay, agora em junho, sobre queijos. E quero voltar aqui para contar Por sobre como favor, foi. nossa senhora. Aí a pessoa vai voltar aqui pra falar de uma série que ela roteirizou no Globoplay. Ó, beijo no ombro pra vocês Trabalho aí. remoto, hein? Pô, Trabalho remoto. que maneiro. Viu? Por favor, Trabalho remoto é vida. ó, eu sempre falo aqui para os convidados ou para quem me conhece agora nesse universo de criação de conteúdo, o que depender de mim para divulgação e tal, é só falar e tipo assim, me marca, que eu sou o cara da divulgação. Me marcou para retweetar, me marcou para postar no story, no Reels, minha filha, marcou, pum, tem selo Tordecão ali. Então o que quiser, o que precisar, é só chamar e gritar que estamos aqui para isso. Demorou, então. Vou te marcar lá quando estrear. Por Vai ser muito favor. legal. Espero que você goste. Espero que você aprenda, né? A apreciar, a harmonizar vinhos com queijos. Então, esse é um problema. Eu não bebo bebidas alcoólicas. Eu também. Na verdade, eu não curto muito, não. Eu não Mas bebo queijo nada. a gente gosta, né? Queijo eu gosto pra Ou caramba. você é vegana? Oh, não. Queijo eu gosto pra caramba. Então tá tudo certo. Vai sair ainda um podcast sobre isso, então você que é rato aí de podcast vai poder consumir. Opa, gosto muito. E obrigada, foi muito legal mesmo. Show de bola. Galera, pra galera que está vendo agora pelo YouTube, não se esqueçam, né? Curta, compartilhe, se inscreva no canal. Isso é importante pra gente, gente. Cada pessoa que se inscreve aqui é mais uma pessoa e vai ajudando e vai estudando. Por quê? Qual é a intenção? Quais são as metas do Tordec aqui, gente? Ó, as metas do Tordec tá lá no canal da Twitch, mas você vai ver aqui. Agora nós temos a meta. Eu quero tentar chegar até o final do ano a 1000 na Twitch e 1000 no YouTube. Então, gente, me ajude a chegar até os 1000. Estamos em busca ali, deixando claro também para a galera que todas as minhas redes sociais e as redes sociais e todos os projetos da Carol que ela quiser divulgar estarão aqui na descrição. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado a presença de todos. Espero vocês num próximo vídeo. É nóis, tamo junto, fui!